Mas também é um bocado de característica de consistência de carreira, uma pessoa que é pontual, não é? Sim. Ou seja, é consistente também na pontualidade. Depende, há pessoas que têm uma carreira ótima, mas a carreira tem tantos anos quanto a fama de nunca terem chegado a horas, portanto aquilo acompanhas até ao fim da vida delas. Até normalmente são pessoas a quem tu tens de dizer horários falsos, se quiseres que elas cheguem em horas, não é? Isto existe. Eu também tenho, sim. Não vale a pena perguntar nomes que eu não vou dizer, porém existe. Mas é sim, um sim. facto. Nós temos aqui um elemento na nossa agência que é preciso também sempre... Mas eu vou-vos dizer uma coisa, eu quando vejo alguém que por sistema chega atrasado, mas com a maior displicência porque acha só que não tem... Estão a ver aquele ar que chega atrasado e faz assim. Tipo, estás chateada porquê? Foram só 40 minutos. Eu salto em cima da pessoa de uma maneira que ela nunca mais se esquece na vida e comigo ela então não se vai precisamos do teu atrasar. tratamento um dia. É de choque. Vou Para já o avisar. plutónio. Eu sou mesmo... Se faz favor, um dia. Porque o que eu acho que acontece a estas pessoas é nunca tiveram esse tratamento de choque. Porque tudo ou seja, a vida continua a funcionar bem e depois era para estarmos lá às 3, mas ele chegou às 4, começámos às 4h30 e deu. Eu começo logo com o facto que não sorriu para essa pessoa. Eu sorrio para toda a gente e eu estou com ar de que vou, de que eu vou matar. Primeiro, começa logo por aí, não é? O faces ali, sim, está logo evidente que passa. Portanto, eu já crio um desconforto propositado para que a pessoa perceba que impactou negativamente a vida não é que não é só meu. Daquela pequena comunidade que está ali. Podem ser 2 pessoas, 3 pessoas. Portanto, ela está a mexer, não é só com a vida dela, ela quer andar atrasada, é lá o problema dela. Agora, não me atrasa a vida a mim, nem aos outros. Sim, mas o problema é depois tu, pronto, estás chateada, vais incorporar também essa má disposição e depois isso também vai estragar o convívio depois, não é? Porque tu estás com essa energia... Eu já sei gerir isso. Ah, é? É. Então vou-te explicar. Se eu precisar dessa pessoa para começar a trabalhar, eu primeiro faço como é que eu ia dizer? Bloqueio as minhas emoções e digo, vamos lá começar porque acho que já vão sendo horas, é o máximo que eu digo, espera. Mas isso também já está uma tensão. Já vão sendo horas e procuro não estar com aquele ar de isto vai correr mal, mas assim que acaba. Mas assim que acaba, assim que... chamem o mau feitio que vocês quiserem, assim que acaba, chama a pessoa à parte, não faça à frente das outras pessoas. Pela orelha? Não é assim. Não é? Não, disse, olha, não te importas de chegar aqui e digo-lhe, olha, peço imensa desculpa, mas é assim, comigo é horas, atrasado, não vale a pena compareceres. Mas mesmo com uma pessoa que é tua amiga e conheces? Com uma pessoa que é minha amiga, com uma pessoa que pode ter um cargo não sei das quantas. Não quero saber. Desculpa lá. Respeito por horário é para toda a gente. Me interessa que seja minha amiga. Não me interessa. É porque é minha amiga que eu tenho que estar aqui. Com paninhos. Assim? Não, tipo assim, a limar unhas até o sabugo porque ela está atrasada. Não, tenho mais que fazer. Então, se for minha amiga, tenho mais à vontade. Não, claro, sim, é verdade. Eu isso estou a dizer aí... é essa postura assim... Não, eu sou bastante dura. Eu fui sempre treinada na questão do horário. Isso é verdade. Ou seja, acho que... Primeiro, o desporto que fiz fazia com que cada segundo contasse. Isto ficou no meu chip e, portanto, que era o quê? Atletismo e eu era velocista. Cada segundo conta. Sim, para tu passares a meta. Verdade. Não é? Pronto. E depois, na minha profissão, se tu tens um programa em direto, tu não podes ficar um segundo atrasado. Porque é direto. Quer dizer, tu não dizes ao espectador, olha, agora aguarda aí porque a Fátima está atrasada. Fica aí sentadinha à espera, a tomar um café, que ela está atrasada. Aliás, os poucos pesadelos que eu já tive é sonhar que não chega ao estúdio a horas. Sério? Ok, então é mesmo um... Estás a ver? Porquê? Porque eu sei que isso não pode acontecer. Então o que é que eu procuro fazer? Claro que posso ter atrasos como toda a gente, mas eu já procuro organizar o tempo de maneira a que haja menos probabilidades de eu me atrasar. Claro, e dá. E no fundo dá para não chegar atrasado. E dá. Também tens que saber organizar bem a tua agenda. Não podes fazer aquelas agendas que eu às vezes vejo, que eu dou logo uma gargalhada e digo, mas tu achas que... Tu achas que isto é fazível? 11h30 tenho uma coisa, meio-dia outra e meio-dia um quarto. Sim. E eu digo logo, então espera, daqui para ali tu deslocas-te como pelo ar. É porque estás-me a dizer que isto não é online, não é? Isto é físico, aquilo é físico. Ok. Então, aqui, mas é o quê? É no edifício ao lado do outro? Ou no escritório ao lado do outro? Ou é no mesmo espaço? Exatamente. Não! Isto é no Saldanha e o outro em Alcântara. E é com 15 minutos que nós vamos fazer esta diferença de um lado para o outro. Com lugar à porta, à tua espera, naturalmente, com os pingos a marcar o sítio. Mas eu acho que também pode ter a ver com, por exemplo, pessoas que são... Agora pensando, pronto, agora estou a pensar no Plutónio, de facto.
Ele... Coitada, vai ficar traumatizado. Não, e vai dizer, nunca mais convides a Fátima Lopes. Epá, não, convida quem tu quiseres. Agora essa mulher tem a panca das horas, tu não a convidas. E é difícil ficar chateado com o Plutónio também. Mesmo que ele se atrase muito, ele depois chega... Porque é um homem que aprendeu a seduzir as pessoas que são vítimas do seu atraso. Como assim? Explica-me isso. Porque vem com boa disposição, faz logo um coisa, cumprimenta, vem com boa... E aquilo é fácil... É fácil desmontar. Então vocês são assim... O que vocês são é pessoas muito sensíveis, então. E eu sou uma carapaça de tartaruga. Talvez... Não, eu tenho coisas que sou carapaça, mas não consigo estar carapaça com toda a gente. Então é difícil... Mas tem que me apresentar o Plutónio. É isso. Temos de dar aí uma formaçõezinha... Acho que ele está aí mesmo a chegar. Não, deixa eu ouvir. Ele daqui a 2 horas chega. Pronto. Quando eu estiver a ir embora lá, ele chega. Ok. Porque estou a pensar, ele, por exemplo, nunca teve... Tu tiveste tantos anos de televisão, de direto, de horas, de compromisso publicitário. Esta pessoa chega a estas horas, saímos às 5h30, porque depois vai começar este programa, que também te entrou esse espírito, além de se calhar já de... Da minha natureza ser assim. Eu ainda não era apresentadora e eu lembro-me que chegava à escola sempre a horas. Mas não sei, talvez a educação que os meus pais me deram e que me explicaram que era mesmo muito importante cumprir horários, e aquela cena ficou na minha cabeça. E se calhar, pronto... artistas mais recentes que não têm tanta presença de televisão e são coisas às vezes mais... Quer dizer, mas mais ou menos, porque na rádio também tens de estar a horas. Claro que e em tens. concertos também. Sim. Bem, concertos já me aconteceu. Sim, concertos mais ou menos. Já me aconteceu ficar bastante tempo à espera do artista. Mas nunca é por culpa do artista. Por acaso até é. Neste caso sim, é chato porque ele já cá não está, não é? Mas o Prince, há muitos anos, mega espetáculo em Alvalade, e o espetáculo começou muito atrasado porque ele tinha apanhado uma bola de basquete e estava entretida a jogar basquete. E nós ficámos ali à espera que ele viesse. Será? Isso só mesmo o Prince é que pode Como fazer isso. Como vocês imaginam, eu não fui lá atrás chatear-me com o Prince. Mas se pudesses, não é? Se dessem a oportunidade de ir lá... Não, que eu era muito jovem, não sabia que isso se podia fazer. Chamar o Prince à parte. Exato. Prince, anda cá, vamos cá ter uma conversinha aqui. O concerto foi bom, eu diverti-me, tudo bem. Foi espetacular. Agora, a parte dos atrasos, não vai voltar a acontecer, coitado, nunca. Não, mas muitas vezes, por exemplo, a minha experiência, espetáculos estão marcados para as 9, é muito raro começarem às 9, porque normalmente nós estamos a ver, são 10 para as 9 e perguntamos como é que está a lotação da sala. E ainda está a 50%. As pessoas é que também obrigam isso. E de repente, à hora do espetáculo, ainda estão a entrar pessoas e estão fila. E de repente nós decidimos, ok, então bora começar às 9h15. E já não me interessa quem é que passa ou não, damos estes 15 de tolerância, mas normalmente... Em espetáculos acontece. O espetáculo é às 9, eu estou no teatro desde as 7. Sim, mas é verdade o que tu estás a dizer. Ou seja, muitas vezes estamos nós e eu por mim atuava às 7h30. Eu estou pronto para atuar, não é? E estou parado assim, à espera que toda a gente acabe os seus... Até acho que é um fenómeno. Uma pessoa que chega às 9h05 a um espetáculo que está marcado para as 9 e fica meio chateado. O quê? Já começou? Sim. 5 minutos e já estou a contar com essa margem. Sim, eu acho que em Portugal já se conta com a margem do atraso. Estás a perceber? Já se conta, ou seja, quando alguém diz então, mas é a que horas? E às 9. Está bem, tá bem. Se chegar a este está bem, já sabe o que já sabes o que é que vem a seguir. Está bem, mas se chegares às 9h10 ou às 9h15 também ninguém diz nada. Quer dizer, se é às 9 é às 9, não é? Mas depois depende, tu apanhas o António Fagundes, como o António Fagundes quando esteve em Portugal, e já não é o único, que fez saber imediatamente que se o espetáculo era às 9, às 9h01 ninguém entrava na sala. Não interessava se tinhas comprado ou não, não estive ali. Eu lembro-me disso, eu tive Lembras-te, pronto. E a mim também me disseram logo isso. Fátima, não sei o que. Eu disse, bom, eu à partida vou chegar a horas, não me vou atrasar, mas obrigada pelo aviso. E efetivamente para muita gente aquilo caiu-lhes muito mal. Como é que um artista desta grandeza faz isto? Ora, exatamente porque é desta grandeza mesmo pode fazer isto. Diz quem quer ver o espetáculo vem a horas. Quem vem atrasado, olha, espera lá fora. Pergunta como é que foi. Sim, mas é uma grandeza que eu não sei se nós vamos atingir. Em Portugal, se for um português a fazer isso, não sei se o público vai ter tanta condescendência. Ou se não vai dizer quem é que este gajo acha que é. Exatamente. E mesmo o tipo de espetáculo, por exemplo, uma peça de teatro que eu calculo que foi o que o António Fagundes veio cá fazer, depois tem um nível de imersão que ser interrompido com a porta a abrir e as pessoas a entrarem na sala também interrompe. Completamente. O stand-up não é o ideal, mas tem um bocadinho mais de flexibilidade para, se for interrompido, o comediante também às vezes até aborda. Mas sabes uma coisa, eu acho que é esta coisa do interromper, depois depende um bocado da personalidade de cada pessoa. Por exemplo, eu quando estou a fazer um programa, em direto ou gravado, não interessa, eu não gosto de barulho nos bastidores, por exemplo. Não gosto mesmo. Ou seja, e peço sempre às equipas, porque a mim perturba-me. Há colegas meus que não perturba nada, e ainda bem para eles, ou seja, é mais fácil.
Eles podem estar aqui numa entrevista com uma pessoa, estarem ali os operadores de câmara a falar atrás das câmaras, sim, malta aquele com burburinho portas. atrás, Sim, não é? Esse e aí. a eles não lhes incomoda. Ótimo, excelente. Eu não tenho essa capacidade e não tenho vergonha de dizer não tenho essa capacidade. Porque repara, eu já te ouço a ti, que és meu convidado, eu ouço o meu editor, que me fala ao ouvido quando é preciso, e eu ainda tenho que me abstrair. Daquele. Ainda por cima, aquele ruído. Pois, eu não white tenho noise essa que está ali. capacidade. E quando é assim, eu peço sempre às equipas: olhem, quando for eu em estúdio, peço-vos, por favor, Que não evitem cochichem. barulho, porque a mim incomoda-me. E o pessoal respeita, pronto. Porque depois aí já tem a ver com cada pessoa. Essas interrupções eu às vezes depois perco-me. Tenho um bocado de dificuldade de voltar. Sim, difícil de ignorar aquele aqui constante. Sim, porque perco-me, consigo disfarçar de maneira que o espectador não perceba que eu me perdi e voltei lá, mas isso porque já tenho muita prática, mas é com esforço, estás a perceber? Ou seja, facilmente aquela coisinha que aconteceu ali, pronto, Sim, tenho que estar percebo. ali. Aliás, isso aí até uma das coisas que eu sinto também com a evolução de carreira é conseguir domar isso, que é eu estar lixado com qualquer coisa, mas sei que o público não está a perceber que eu estou em espetáculos, por exemplo, também existe aí das pessoas estarem a falar, porque uma coisa é, eu abordo isso e eles calam-se um bocado, mas às vezes eles continuam, e se eu continuar a falar com eles, a pedir para se calarem, também estou a perder um bocado Da tua concentração. da minha concentração e mesmo da atenção do público a mim, que está a perceber que eu estou a ficar. Então há aqui um cérebro duplo a funcionar, não é? Que é um está a dizer o texto, outro está sentado a divertir, outro está a ignorar isto e outro está a fingir que não está lixado com isto. Então estou em 4 cérebros ao mesmo tempo. Mas eu acho que só as pessoas que fazem este trabalho como tu fazes, como eu faço, ou seja, trabalho em que tu estás a comunicar com pessoas que tens público, é que percebem isto, porque quem não trabalha nesta área se calhar não tem percepção do quão isto pode ser desafiante para nós, percebes? E não tem nada a ver com incapacidades, tem a ver com características de cada pessoa. É como eu te digo, eu tenho colegas meus que não lhes faz diferença nenhuma a malta estar em plena cavaqueira atrás das câmaras, a rirem, a não sei o quê, a falarem alto, não os incomoda nada, absolutamente nada. Eu fico totalmente desorganizada. Mas achas que é porque tu tens um estilo de conversa ou de entrevista mais imersivo na pessoa que estás a ouvir mais e eles estão um bocado en passant a ouvir? Ou não é bem isso? Não digo isso, porque acho que também não era justo estar a dizer isso, porque às vezes eles também estão a fazer entrevistas que são entrevistas mais intimistas e mais profundas, não sou só eu que as faço, no mercado há imensa gente a fazer isso, não é? Mas talvez, não sei, talvez não lhes faz assim tanta diferença, ou porque abstraem-se mais facilmente. Eu como estou muito, muito focada na pessoa, mesmo muito, eu gosto muito de fazer entrevistas mesmo, olhar as pessoas nos olhos, a perceber o seu body language, o que muda, a sentir quando é que aquilo foi uma pergunta que eu percebo pelo corpo da pessoa que soube-lhe bem a pergunta ou que a deixou desconfortável. Eu estou atenta a isso tudo. Naquele momento, para mim, podem estar 100 pessoas no estúdio, existem 2, eu e o meu convidado, e o meu convidado é a estrela daquela conversa. E eu quero que ele seja a estrela daquela conversa, ou seja, eu quero estar tão concentrada nele que eu lhe consiga dar todas as ferramentas que ele precisa para ele brilhar. Não sou eu. Eu já cá estou todos os dias, não é preciso. É aquela pessoa que está ali e que está numa posição que normalmente não é tão confortável quanto a minha, que eu tenho que ajudar. E para eu estar totalmente concentrada naquela pessoa, eu não posso ter distrações, porque senão é quase como se dissesse, sim, é importante, mas olha, tu aí cala-te lá. Estás a ver? Isto ir ali e voltar. Sim, já é quase a pessoa também já perdeu aqui um bocado da ligação. É quase como dizer a esta pessoa. É muito importante o que está a dizer. Ai, que pena que sofreu isso. Olha, mas tu calas porque não é? Preciso ouvir aqui. Sim, ela vai sentir ali. E eu ponho-me muitas vezes no lugar da pessoa que está sentada aí. Estás a ver? Muitas vezes. Aqui, aí. Aí, exatamente, ao contrário. Aí porque estás à minha frente, mas no lugar do convidado, não é? Eu ponho muitas vezes no lugar da pessoa e penso assim, o que é que estará a pensar esta pessoa? O que é que ela estará a sentir? A contar isto? A reviver isto? Até que ponto isto está a ser uma coisa tão difícil para ela? E talvez por ter esta minha postura muito introspectiva, depois preciso de silêncio à minha volta. Para poder... Não estou a desculpar de nada, mas também não me sinto culpada de nada. É uma característica. Sim, é zero. Até diria que era o mais normal. É o que é. Até diria que esse aí é o normal. Mas isso aí é verdade. Tu fizeste durante imenso tempo... Pai, quase 30 anos, não é? De diários? Diários 27. 27, ok. Porque 27 anos... Davas tudo de fraldinhas. Qual é que é... Mais ou menos. Acho que aos 5 já estava... Por acaso, ia fralda até aos 12. No meu caso, tens razão. Eu já disse isso de propósito, para ver o que é que tu dizias. Mas
Qual é que tu achas que é o rácio? Pá, claro que é difícil dizer, não é? Mas em 27 anos de histórias normalmente mais pesadas e íntimas e de perdas e tragédias e isso, e histórias de pessoas mais leves. Olha, eu para te responder essa pergunta eu tinha que dividir a minha carreira em fases. Então, até um determinado momento, talvez até fazer A Tarde é Sua na TVI, e também não foi logo, mas pronto, vamos até à Tarde é Sua. Eu fiz um tipo de programas que tu eras capaz de ter dentro do mesmo programa uma história pesada e depois 3 leves, não é? Okay. Ou uma história pesada e depois tinhas, por exemplo, quando fiz as manhãs, trabalhava com humoristas, tinha humor, tinha música, tinha coisas como a cozinha, fé diveres e depois uma história pesada. Então era uma coisa muito equilibrada, ok? Mesmo, e muito camaleónica também. Tu eras capaz de passar da história de uma mãe que perdeu um filho para, passado 1 minuto, estavas com as receitas ali. Ou receitas. Pronto. Isto era uma coisa, para a nossa cabeça e para as nossas emoções, é mesmo assim uma montanha russa. Depois, quando eu fui para a TVI, no início, no A Tarde é Sua, nós também tínhamos, imagina, uma história pesada e depois as outras eram temas de saúde, ou não sei o que, portanto fazia-se bem. Mas há um determinado momento, que eu não sei precisar quando exatamente, em que a coisa endureceu muito. Mas quando digo endureceu muito só fazíamos histórias pesadas. E aí é que eu vou-te dizer, Pedro, é da pessoa começar mesmo a crachar, porque tu todos os dias ouves coisas super difíceis, super dolorosas e não tens tempo quase de respirar, porque repara, tu sais de um programa que foi assim e que tu saíste a levar uma mochila nas tuas costas que pesa toneladas, vais para casa, se calhar até pensas, vou dar já uma vista de olhos ao programa da manhã, abres a pasta, nova mochila, não é? Já ficas com os olhos esbugalhados e pensas, não, se calhar o melhor hoje não, já chega, fica. Deixa-me acabar de digerir esta e tentar aliviar e amanhã logo mete a mochila. E é aí que a coisa realmente, o rácio era muito superior das histórias tristes, porque histórias felizes já se faziam muito poucas. E no meu caso, eu comecei a acusar esse desgaste. Comecei a acusar, isto é público, não é nenhum segredo, e acho que é só ser humano. Não é? Sim. É ser humano. E ainda por cima deve ser um tipo de... que não há um momento que percebes, não é? Deves estar a sentir, de repente estás-te a sentir de uma forma e começas a perceber, bem, porque é como estou a sentir assim, é porque estou há 5 anos ou há 10 ou o que for, constantemente a levar com essa... Sabes onde é que o que é que foi para mim assim um dos primeiros sinais de que isto já não está a ser bom? Quando eu comecei a notar quando eu sorria. Quando eu comecei a perceber-me, olha, dei uma gargalhada. Oi? Toda a vida andei a dar gargalhadas em todo lado, toda a gente conhece, porque eu por norma ando sempre bem disposta e sou brincalhona e tenho sentido de humor. Sai muito à minha mãe. A minha mãe é uma pessoa com super sentido de humor e eu saio à minha mãe. Eu, por norma, ando bem disposta. Nunca dava uma gargalhada. E quando dava, eu notava, tipo, olha, achei piada. Tipo, o que aconteceu aqui? E isso começou-me a chamar a atenção. Depois comecei a perceber-me que no meu dia-a-dia, mesmo fora do trabalho, estava sempre de cara fechada. Sempre... Sabes, estava pesada. Sim, mesmo quando não era preciso. Não era preciso, já estava tão treinada naquilo que sempre o rosto fechado, sempre um semblante um bocado triste. E se tu perguntares assim, mas tinhas na tua vida razões para teres? Não. Tirando esta parte profissional, que é extremamente importante, quero eu já não estar a ter prazer em fazer aquele trabalho porque ele era só triste. E eu vou-te dizer uma coisa, eu adoro fazer televisão, eu adoro falar com pessoas, eu adoro entrevistar, adoro. Sim, mas não é necessariamente aquela televisão e com aquela... Pois, às tantas já não estava a dar. Pronto. E quando eu começo a notar isto, a notar que havia uma leveza que eu tinha, que era minha, e que eu não sabia dela, não sabia. Eu lembro-me de às tantas pensar assim, eu já me perdi de mim própria. Já me perdi de mim própria. Onde é que eu estou agora? A minha essência, aquela pessoa que a minha mãe diz, ela quando chega é a alegria da casa. Onde é que está essa pessoa que eu agora não me lembro dela? E quando eu deixei de fazer estes programas pesados, aos poucos, não foi instantâneo. Eu tive que me ir resgatando
E uma reconstrução de personalidade. Sim, tipo, já posso isto, pá, que bom, posso brincar com isto. Olha, posso dizer uma asneira aqui ou ali ou acolá, que também gosto e também faz bem à saúde. Pois, porque aquilo, sim, bloqueou-te tudo. Totalmente. Tu ficas irta. Sim, ficas formatada naquilo, não é? Naquilo, quer dizer, se tu tens sempre uma pessoa à tua frente que está a sofrer, não vais começar a rir, não vais dizer uma piada, não vais fazer nada disto. Passado já. Mas tens sempre que medir 4 vezes as palavras, tens que medir 4 vezes o que é que tu vais expressar em termos emocionais àquela pessoa, porque tu podes, sem querer, agudizares a dor desta pessoa. Então vê lá o que é que vais dizer. Não faças um comentário ao lado. Mais vale calado. Olha, não sabes o que dizer, diz não diz nada. Agora não vás é querer pôr-te a dar opiniões, às vezes muito moralistas, que o que vão fazer é tocar ainda mais na ferida daquela pessoa. Não faças isso. Não sabes o que dizer, não digas nada. Fica caladinho, que de caladinho és poeta. Sim, depois é facílimo passar disso, que ainda por cima estás a fazer diariamente para a tua vida pessoal, não é? Completamente. O teu modus operandi ser esse quase medo de te enganares. Sim. Não é? De dizeres uma coisa ao lado, então vou só ficar aqui tensa e há agravante que a Fátima estava a dizer de aquilo não fica no estúdio, não é? Que acabas por inevitavelmente levar para casa um bocadinho de... Sim, levas. Eu, por exemplo, eu lembro-me de uma situação ou outra e quase sempre relacionadas com perdas de filhos, que era a parte, é a parte para a qual tu nunca estás treinado. Não vale a pena. Sim. Não estás treinado nunca na vida para falar com um pai ou uma mãe que perdeu um filho. Por mais que te prepares psicologicamente, que aches que vais conseguir dizer o que... Não consegues nada. Sim, porque já fizeste várias dessas, então já sabes como é que certas pessoas lidam, o que é melhor dizer. Tipo, não há Pedro, bem não esse... sabes. Não há. Olha, tal como não há um nome para um pai ou uma mãe que perdeu o filho, não há. Se for ao contrário, é um órfão. Não há. Também não há no léxico nenhuma palavra que alguém diga assim, usa esta e isto acalma a dor de um pai ou de uma mãe que perdeu um filho. Não há. Não há. O que quer que tu digas nunca é suficiente, nunca é qualquer coisa que realmente sossegue aquela pessoa. E então eu lembro-me que eu vivia angustiada com isto, com esta minha incapacidade de nunca poder fazer nada a esta pessoa que aqui está, porque eu sou mãe, portanto, imagina tu, não é? Eu empaticamente procurava pôr-me no lugar daquela pessoa. Então, normalmente, o que é que eu fazia? Sim, também não é um exercício muito simpático para fazer tantas vezes. Não. Então, se tiveres que fazer todos os dias, imagina, não é? Quase que parece os profissionais de saúde que trabalham em lugares, em hospitais, não é? E que lidam muitas vezes com pessoas a partir. Já basta. Sim, por acaso a tua profissão a certa altura é completamente isso, não é? A minha psicóloga que me acompanhava, a partir de certo momento eu comecei a ter apoio psicológico e ela disse-me, é completamente tóxica a sua profissão com o tipo de conteúdos que faz, mas completamente tóxica. Claro, sim. Tal como nós psicólogos precisamos ter um colega para nos acompanhar, porque nós também ouvimos as dores de toda a gente. A Fátima, ao ouvir tudo o que ouve todos os dias... Sim, e depois há outra coisa, que é os psicólogos não estão com a pressão de estarem em televisão, não é? Em direto. Essa. Exato. Em direto, com plateia, em direto a ser transmitido com... É que os psicólogos não têm essa. E depois com a amplificação nas redes e qualquer coisa que tu digas, pode... é ali, tu puxas para trás, ainda vês 4 vezes o erro daquela pessoa, 4,40, e depois se calha que alguém coloca nas redes, depois fica eterno, basicamente, não é? Isso também coloca pressão nas pessoas. Sim. E eu estava-te a dizer, eu quando era assim situações dessas, quando terminava a entrevista e eu já me despedia da pessoa, muito obrigada e tal, o que é que eu fazia por norma? Eu dava um abraço a esse convidado ou convidada. Não dizia nada. Abraçava mesmo. Acho que um abraço bem dado, coração com coração, é uma coisa que pode dar um bocadinho de calmia. Naquele instante só, é preciso dizer, esta dor vai acompanhar estas pessoas toda a vida. Mas sim, e às vezes quando chegava a casa, à mesa para jantar com os meus filhos, e os temas era este, aconteceu-me uma vez ou outra eu dizer, olha, eu tenho que partilhar uma coisa com vocês, não é boa, porque não vos vou contar uma coisa fixe, que vocês vão dizer, vai embora, vamos lá celebrar isto, mas eu preciso partilhar para vocês perceberem às vezes porque é que eu chego a casa e eu não consigo sorrir. E contava-lhes um pedaço de uma história. E os meus filhos diziam, ai mãe, fogo, tu ouves histórias tão tristes. E pronto. Mas às vezes tens de também partilhar, não é? Senão os teus filhos pensam o quê? Então, mas esta... Minha mãe é assim. Minha mãe chega a casa e nunca sorri, parece que está sempre... Não é? É preciso que eles também percebam porque é que tu às vezes não consegues chegar, tipo, cheguei! Pois, às vezes não dá para dizer cheguei assim, é só, olá, já estou em casa. Se calhar teres esse discurso com eles também depois te fez
abandonar, não é? Também, da mesma maneira que tiveste, estou-me a perceber que estou agora a sorrir, que não é suposto eu estar a contabilizar os sorrisos, Sim. também dei por mim a ter de explicar aos meus filhos que Sim, também isso essas devem ter aconteceu. ajudado para... Sim, aconteceu. E quando eu decidi deixar aliás, decidi deixar os diários, não, até foi uma proposta da TVI com a qual eu concordei a 100%. Eu disse, acho que sim, deixar os diários, ótima ideia, eu preciso mesmo de respirar um bocado fora deste tipo de programas. Mas depois, quando eu acabei até por sair da estação e tudo, eu expliquei aos meus filhos as razões, do porquê que queria, não queria. Eu sempre tive uma relação muito aberta com eles e muito transparente. Nada de, vamos contar aqui uma historinha da carochinha. Tu tens que fazer uma adaptação à idade que têm. Mas não estou a falar, estes episódios que estamos a falar não foi em momentos em que os meus filhos tivessem 3 anos nem 4 anos, não é? Minha filha já era adulta. Minha filha tem 26 anos, portanto já era adulta. O meu filho também já era suficientemente crescido para perceber. Não há nada como sentar os miúdos à mesa, falar com eles, humanizarmos como pais e dizer, olha, passa-se isto, ou estou a viver esta situação, não estava feliz, tomei esta decisão, vou fazer uma mudança de vida. Nanã. Até porque é uma coisa muito bonita que eu acho que quando nós falamos assim com esta transparência com os nossos filhos, eles viram, não é só nossos protetores e nossos defensores, eles ajudam-nos. É amigos. Sim, e não amigos é só no sentido isso. de proximidade, não é? De já não estar aquela distância de pai e mãe de herói. Sim, não é? Já não é herói, de... tu de repente viras pessoa. Uhum. Viras pessoa que diz, olha, a mãe está um bocadinho assustada porque não sabe bem o que é que vai fazer ainda, mas vocês fiquem descansados porque a mãe trabalhadora tem 2 mãozinhas, 2 perninhas e vão-me fazer à vida, portanto alguma coisa vai acontecer. Uhum. Sabes que eu por acaso houve um momento que eu senti que, o momento de eu sentir que ficar adulto, mais do que estar a viver sozinho ou a pagar contas e isso aí, foi eu sentir uma altura em que os meus amigos estão a ficar pais e os meus pais estão a ficar meus amigos. Que engraçado. Essa proximidade ou seja, de eu perceber que o meu pai agora está cansado e está abatido por causa disto, a minha mãe está chateada com isto aqui, não sei o quê, por causa disto e por causa da minha avó, que tal, e perceber esses todos e não estar a vê-los com aquela distância de pais, não é? Que está sempre tudo bem, estão na vida deles e eles é que me ensinam e educam e ajudam, e agora também ser eu a... Sempre agir. Com conselhos. Não, mas isso é muito agir, mas é verdade, não é? Aí é que nós percebemos que a coisa mudou. É isso, que é quando os pais ficam amigos. Sim, de repente quando os pais viram amigos, quando tu já não estás a pensar, não vou estar a contar isto à minha mãe. Sim. Contar isto à minha mãe vai achar que eu sou esta ou aquela, desequilibrada, sei lá, doida. Quando tu já não pensas nisso e dizes só, vou-me sentar a falar até um acontece uma coisa mãe. e até vou ligar primeiro à minha mãe. Até vou contar. Vou contar primeiro. Quando tu já não tens medo desse julgamento porque já estás a falar, são 2 adultos a falar, estás a ver? Sim, não vou ficar de castigo agora por causa disto. Eu posso dizer isto na boa. Eu já não me lembrava do castigo. Bem. Do castigo. Sim, agora fica-se uma semana ali sentadinha a pensar. Sim, eu ligar à minha mãe para contar uma coisa e tipo, Pedro, eu não acredito que tu fizeste isto. Acabou, favor. Tu não vens cá agora durante um mês e vamos tirar a As tupperwares acabaram-se. Não levas mais tupperwares com nada. Não gravas mais o podcast. Estás de castigo. Eu tipo, mãe, mas eu preciso mesmo disso. Eu tipo, não. Depois do que fizeste. Não, devias ter refletido antes. Não refletiste. 3 semaninhas sem podcast. Exatamente, 3 semaninhas de castigo. E tu achas que essa altura em que os programas começam a ficar mais dark, não é? Que dizes que de repente esse rácio se desequilibrou para o lado mais pesado, tem a ver com... tem sempre a ver com audiências ou não? Que é o que vende Sim, sempre. Não é porque de repente ganharam alergia aos conteúdos positivos. Exatamente. Nem que seja porque os outros canais também estão a fazer isto ou porque isto está a descer, então temos de puxar. Foi um bocado isso. Porque os outros canais começaram a fazer conteúdos muito pesados e ganhavam com isso. O público mas isso é um ciclo de loucos, não é? Porque é aquela coisa de temos de dar ao público o que as pessoas querem, as pessoas estão a querer isto, então vamos dar isto e normalmente... não quero fazer esse julgamento, mas o que as pessoas querem é ser mais tragédia ou discussões ou coisas mais... Isso é que vende mais do que... Infelizmente é isso que depois os números mostram, ou seja, onde está a coisa mais pesada, mais trágica, mais, sei lá, onde as pessoas estão. Mas sabes que eu acho que é assim... o público também foi sendo habituado a isto, porque eu ouço muitas vezes uma a desculpa... relação...
eu ouço muitas vezes esta desculpa mas é o que as pessoas querem. Quando eu digo assim, mas porquê é que não se faz um conteúdo mais positivo? Porquê é que não se conta... porquê é que não se contam histórias bonitas de coisas bonitas que acontecem neste país? Eu que ando agora sempre para cima e para baixo, porque como trabalho essencialmente com empresas, etc., eu passo a vida na estrada. A minha vida é sempre num volante do meu carro, para trás, para a frente, de todo lado. Pronto. Portanto, eu acabo de estar com pessoas muito diferentes, contextos muito diferentes, comunidades muito diferentes. E tu ouves histórias maravilhosas. Pedro, mas mesmo que não tivesses, fosse uma pessoa com zero inspiração, depois de ouvir algumas histórias que eu ouço e de conhecer projetos que eu conheço, e aquela coisa de alguém me diz: Fátima, aqui na nossa terra há um projeto, não sei o quê, conhece eu? Não. Mas estavam a falar do quê? Disto e aquilo. A sério? Mas aqui? Sim, quero ir lá ver. Olha, se terminarmos a horas, sim. E quantas vezes eu faço isto? E vou ver, porque eu sou curiosa, gosto de ver. Então, acontecem coisas absolutamente extraordinárias neste país. Mas não se dá a conhecer porque, teoricamente, o público não quer. Espera, se levarmos um tempo a treinar as pessoas para a desgraça, até que depois de muito treinadas elas habituaram-se. Mas já estavam treinadas ou já é o pré-definido das pessoas? Também já é esse, não é? Pois não sei, quer dizer, eu sei que... Ou já pelo menos já está a ser treinada há muito tempo, não é? Há muitas gerações que está treinado. Sim, éramos pessoas muito negativas, nem todos, mas muitos, vinham-me com a história da saudade, isto e aquilo, mas isso também tem tudo mudado e em muitos aspectos para melhor, não é? Sim, só que os acionistas das empresas não estão para esperar esse tempo para as pessoas se educarem e gostarem de... Ou seja, aquela coisa de primeiro estranha-se, depois entranha-se, tem que ser feito por quem não esteja a ver todos os dias os números e a dizer não compensa. Não compensa. Claro. Amanhã põe lá já aqui. Mas essas pessoas é que estão a decidir e portanto vai ser sempre. Sim, é? mas dá-me pena, não é? Porque eu acho que, muito honestamente, e fala-se hoje em dia tanto no tema da saúde mental, e eu acho muito honestamente que as pessoas que estão expostas, por opção delas, atenção, porque elas têm um comando na mão, podem mudar de canal. Mas as pessoas, quando estão expostas demasiado tempo por dia a conteúdos com esta violência, são pessoas necessariamente mais deprimidas, são pessoas necessariamente mais tristes, com menos capacidade de ver esperança e de ver luz, porque tu estás mergulhado naquilo. Às vezes basta tu veres uma história super positiva e inspiracional, de alguém que deu uma grande volta na vida, de alguém que veio, como por exemplo, olha, eu quando ando nas aldeias, às vezes cruzo-me com portugueses que foram imigrantes e que não são os portugueses que vieram para cá só para gozar a sua reforma, não é? Como existem muitos, e bem, e acho muito bem, vêm para a sua terra natal para poder gozar, mas malta, na casa dos 30 e muitos, perto dos 40, que fizeram, se calhar, foram, imagina, para a França, outro país qualquer, com 11, 12 anos com os pais, portanto tiveram lá uns bons anos, sempre a vir a Portugal, e ganharam uma tal paixão por Portugal que foram ao longo do tempo vendo que tipo de projeto é que podiam instalar no nosso país para ser viável virem para cá com as suas famílias. Estão cá. E os negócios estão a florescer. Ainda um destes dias, quando fui gravar uma reportagem para a SIC, era um pequeno hotel de uma família, ia funcionar muito bem. No outro dia era um restaurante de uma família que durante uma temporada vinha sempre aos fins de semana, ou vinha ele ou vinha ela, imagina a loucura, até que o restaurante estivesse a funcionar com sucesso. Depois saiu em tudo que era revistas. Também no norte de Portugal, creio que perto de Trás-os-Montes. Mas não Sim, mas de onde é que vinham? De França. De França, ok. De França. Até que por fim a coisa implantou-se e portanto saíram muitas notícias positivas sobre o restaurante, porque ele é realmente muito bom, e portanto afirmaram-se no mercado. E a partir daí já havia pessoas que iam àquela aldeia só para ir àquele restaurante especificamente. E portanto têm sucesso. Estas histórias podem ser até histórias muito estimulantes para outras pessoas que têm a vontade de fazer a mesma mudança de vida, mas tu não contas porque achas que ninguém quer saber. Pois é, esse... Há tanta coisa bonita a acontecer neste país, Pedro. Há tantas pessoas bonitas, há tantos projetos incríveis, há tanta gente criativa, há tantas comunidades de artistas, não é? Há tantos sítios onde tu de repente chegas lá e dizes: não, mas aqui na nossa aldeia vivem 4 artistas, um da Holanda, um da França, um de não sei o quê. Vivem aqui, mas vivem aqui porquê? Escolheram este sítio para fazerem a obra deles e para trabalharem. É onde eles gostam de estar, é aqui ao pé de nós. Pois eu vi que tu tens um dos programas que tens no Casa e Cozinha é esse de artesanato. Sim, não é? Aqui à mão. Aqui à mão, que é um bom nome, porque é aqui à mão com H à mão. Com H. Exatamente. Sim, aqui portanto, eu como sou uma entusiasta, acho que uma entusiasta pela vida e pelas pessoas e pelas coisas bonitas, gosto sempre que me venham contar estas histórias. Gosto sempre de saber.
Mas por acaso, eu sinto que hoje em dia até está um bocado na moda o artesanato no sentido de podemos incluir a cerâmica, não é? Sim, está dentro. Sim, não é? podes, Aqueles vários workshops e cursos de cerâmica que hoje existe, que hoje em dia existe e está tudo cheio e é uma moda. Cerâmica, e depois, arraiolos, tudo que for artes manuais, está sempre tudo cheio. Está tudo, sim, porque também é visto um bocado como meditação. Se bem que eu acho que hoje em dia, ou seja, nós estamos, pronto, por causa de telemóveis e redes e tudo, estamos sempre tão... ou seja, temos tantos estímulos desses diferentes que qualquer coisa que implique não estar no telemóvel é meditação. Não é? Tipo cerâmica de meditação, de repente. Tipo cerâmica é cerâmica. Mas como não estás no Instagram, bem, estou a meditar, não é? É tipo fazer puzzles, andar, tudo isto é meditação, não é? Hoje eu faço meditação há muitos anos. Meditação real, a pura. Real. Mas sim, não é? Hoje em dia diz um bocado destas... tipo fazer um puzzle. Sim. Sim, é verdade meditação. O que estás a dizer. Toda a gente diz. Mas porquê? Porque de repente tu estás a foco, tu consegues com uma atividade dessas parar o burburinho da tua mente, não é? O que é que faz uma meditação? À partida, tu paras um bocado, porque nós seres humanos nem sempre conseguimos isso e está tudo bem na mesma. Paras um bocado o burburinho da tua mente e durante aquele bocado que tu estás a trabalhar, ou seja, a fazer uma meditação, tu consegues focar só naquilo que estás a viver. E existem muitos tipos de meditação. Eu gosto da meditação conduzida por alguém, ponho a ouvir a meditação e assim tenho a certeza que esta mente que trabalha a uma velocidade demasiado rápida, acima das suas possibilidades, acima das minhas possibilidades, e que acha que não tem que tirar dias de folga, porque a minha é daquelas que acha que não faz falta folga para nada. Mas quando eu ponho a meditação, o que é que acontece? Como há alguém a dirigir, eu concentro-me na voz dessa pessoa e, portanto, ela obedece e durante aquele bocado, foco total, que é isso a meditação, não é? Estás foco total e eu desligo do resto. E, portanto, sabe muito bem porque liberto a minha cabeça e normalmente é durante a meditação que às vezes que se desbloqueiam coisas, outras vezes acaba a meditação e vem-me uma ideia que eu andava à procura. Portanto, meditação para mim... Sim, parece que estava ali presa e com a meditação, como liberta assim uns blocos, sim, de repente... e faz ali mesmo... A meditação, eu acho que, por um lado, limpa a nossa cabeça, depois ajuda-nos a focar e ajuda-nos a voltar a ganhar rumo. Principalmente quando andas com a cabeça... meio perdida, não é? Agora para a direita, depois é para a esquerda, depois dizes que és 5, depois já dizes que és... Não, organiza-te lá, escuta-te bem, conecta-te contigo para tu fazeres as perguntas a ti próprio e ouvires a resposta. Agora, estou a fazer cerâmica, por exemplo, eu cerâmica não tenho jeito nenhum, nada, mas por exemplo, horta, tenho horta, gosto imenso da minha horta, eu não acho que não estou a meditar. Estou totalmente focada naquilo que estou a fazer e não penso no resto, e isso é muito libertador. E é perto de meditar, não é? Talvez seja perto, mas eu não acho que seja exatamente a mesma coisa. Sim, claro. Mas, por exemplo, isto pode parecer estranho agora o que te vou dizer, mas, por exemplo, se eu for fazer uma caminhada no meio da natureza ou uma caminhada junto à praia, sozinha, eu gosto de caminhar, por norma, sozinha, em silêncio. Eu gosto muito do silêncio. Se eu fizer essa caminhada, eu sinto que faço aquilo que se chama uma meditação ativa. Porque... tenho sensações similares às que tenho quando estou sentada a fazer uma meditação guiada. Claro, mas porque a meditação... Existe a meditação a pé também, não é? Existe essa é a meditação ativa, sim. Ok, chama-se. Sim. Eu tinha aprendido a pé. Não, mas a meditação ativa, isso é isso. Uma pessoa... Eu também às vezes gosto de fazer essas para fazer, parece tipo um cleanse de cabeça, não é? Para fazer esse. Se bem que eu também já vi pessoas a dizer, mas eu não sei se acredito nisto ou não, que quase radical para fazer essa limpeza de cabeça é mesmo fazer um exercício, por exemplo, de 15 minutos olhar para uma parede branca. Eu isso nunca fiz, por acaso. Eu nunca fiz. Eu já fiz muitos retiros de meditação. Já fiz muitos mesmo retiros. Eu nos últimos, quando digo nos últimos, muitos. Tenho trabalhado com o Ruth Caldeira, que é um nome que em Portugal as pessoas na área da meditação conhecem quase todas e tem vários livros publicados e faz uns retiros fantásticos ali de 2 dias, às vezes menos. E eu gosto de fazer esses retiros, não só pela parte da meditação, mas também com as técnicas de respiração. Ou seja, é assim um mergulho no teu interior que eu acho que de vez em quando é mesmo muito importante. Primeiro, para continuar a crescer e a aprender mais alguma coisa, eu tenho muita fome disso, de conseguir aprender mais coisas que me permitam perceber-me, a mim, primeiro, e também perceber o que se passa à minha volta. Eu se calhar não fiz muitas viagens na minha vida, tipo assim, centenas e centenas de viagens, mas eu se calhar retiros espirituais, formações, já devo ter muitas mesmo feitas, porque eu comecei a fazer
eu estreei-me em televisão 25, tinha 27 anos quando fiz o primeiro retiro. Ainda não via nada em Portugal e não podias dizer que ias para um retiro espiritual porque diziam que era bruxaria. Que é maluca. É? Sim, e em televisão não podias dizer, que dissesse assim, eu faço meditação. Ai, coitada. Coitada, está mesmo mal. Ela está mesmo tem de ser queimada. Entrevistada aqui. Não, ela está mesmo Tens de ser queimada, entrevistada não. pela Fátima Lopes, Fátima. Não estás bem. Ela não está bem. Não se podia falar de meditação, não se podia falar de muitas das técnicas, por exemplo, da medicina tradicional chinesa ou muitas coisas relacionadas com o budismo, que eu também gosto. Não podias falar nada disso, porque estavas desequilibrada. Eu, nos últimos anos na TVI, num dos programas, antes de entrarmos naquela fase que era tudo assim mais pesado, foi uma entrevista à Ruth Caldeira e a seguir uma meditação em direto. Impensável. Impensável. Uma meditação em direto, nós ali sentadinhas no tapete a fazer E como é que estão? E as pessoas atrás? Também ela a meditar? também deu indicações para as pessoas irem acompanhando algumas das técnicas de respiração, sim. Impensável. Mas depois acaba e não podem bater palmas. Não, podem, porque não podem bater palmas. Não, porque estavam também em. Não, elas terminam quando ela diz que terminou e depois podes bater palmas. Mas tens que bater palmas depois de uma meditação? Não, estou a pensar. Não, nos programas de televisão normalmente acaba alguma coisa e há palmas do público. Mas há palmas. Estou a pensar isso, acabou que é para bater meditação. palmas. Se ninguém disser para bater palmas, as pessoas não batem. Sim, estava a pensar nisso. Por acaso ainda tinha mais uma pergunta de. Estava-me a lembrar de. Agora voltaste a falar de programas e de. Estava a pensar, coisas de audiências. Quando de repente começam a vir os reports que, bem, está com baixas audiências, temos de fazer alguma coisa. Alguma vez deu para fazer alguma coisa e aquilo voltou a subir? Ou quando normalmente as audiências já estão a baixar, olha, já está a ir eu vivi um bocadinho de tudo. E eu sou daquelas pessoas que, como tenho muitos anos de carreira, já passei por muitos insucessos. Eu sei que normalmente não se fala disto, não é? Toda a gente gosta de falar só das coisas em que nós brilhamos e fomos lindos e maravilhosos. Não quer dizer que eu não tenha feito bem o meu trabalho, mas alguns dos projetos que eu apresentei terminaram porque não tinham audiências suficientes, pelo menos para quem dirigia a estação naquela altura, porque isto depende muito sempre, obviamente, de quem é o diretor de programas, de quem são os administradores, até onde é que eles definem como valor mínimo para um programa ter. Pronto, isso são coisas que nós não somos tidos nem achados. Mas, por exemplo, o programa SIC 10 horas transformou-se no programa Fátima porque já não estava a ter grandes audiências, isto ainda de manhã. E às vezes esse rebrand pode ser suficiente mesmo que o conteúdo até continue mais ou menos parecido. Sim, mas tens de dar ali uma mexidela que não seja só a estética, não é? Tem que ser uma coisa que se mexa. Na altura mexeu-se bastante no programa, mas os resultados não se sentiram. Entretanto, eu fui ter o meu filho. E quando voltei, a SIC, entretanto, aproveitou o verão para o programa, criar um formato para andar pelo país, e depois, quando voltaram, já criaram um programa completamente novo. Portanto, esta coisa de deixar de apresentar um programa porque ele não tem sucesso, eu vivi isso muitas vezes. E acho que e é importante falar disto, que é para não se fazer criar aquela imagem de... como tem muitos anos de televisão, pessoa como de sucesso, parece que tu nunca passaste por insucessos. Claro que passamos, todos nós, apresentadores que estamos há muitos anos na praça, temos no nosso currículo formatos que saíram do ar porque nós não tivemos sucesso suficiente. Mas é isso, é difícil salvá-los ou não? Quando eles já estão a ir... É muito difícil salvar. Às vezes consegues inverter a coisa, tens que ter primeiro muita endurance, que é o que é isto? Tens de ter endurance para saber que isto é uma maratona, não é uma prova de não só velocidade. De tu saberes, mas também convenceres. Sim, eles têm que ter a paciência de esperar e tu tens que ter essa endurance. Tens de ter a endurance de saber que quando de repente tu deixas de estar na moda e veio um outro apresentador, uma outra apresentadora, uma outra dupla que funciona melhor por alguma razão, ou só isso, ou porque também com eles vem um formato mais fresco, mais dinâmico, mais divertido. Olha, vou-te dar um exemplo concreto. Quando eu fazia o SIC 10 horas, perdi a liderança para o Manel e a Cristina no Você na TV. Eles estrearam na altura, andaram a perder durante uns aninhos comigo na SIC, mas depois eles eram uma dupla muito fresca, uma dupla muito irreverente. Era um programa que fazia coisas completamente loucas, muitas delas não tinham sido feitas ainda em nenhum programa da manhã, nem nada que se parecesse. Eles tinham uma equipa muito criativa, muito produtiva no sentido de conseguir inventar, até que chegou um momento em que
lideraram. E a partir do momento em que passaram a liderar, nunca mais ninguém lhes tocou. E passaram anos, nunca mais ninguém lhes tocou. E nós inventámos e reinventámos e fizemos o pino e a pirueta e tudo e mais alguma coisa e não conseguimos. Portanto, estas coisas acontecem e às vezes é preciso anos até voltar a recuperar e saber liderança. estar ali meio por baixo. Saberes sem... que vais lá para levar na boca. Mas vais na mesma. Sabes que vais para apanhar na boca. E foi nessa altura que veio Máquina da Verdade ou não? Máquina da Verdade foi um clássico. Ainda é um clássico. Ainda é um clássico, pois a é. Máquina... Tanto que às vezes aparecem clipes da Máquina da Verdade que eu nem sei se aquilo é real ou não. Vou-te explicar. É fácil perceber se é real. Se eu tiver assim normalzinha, com roupinha assim normalzinha, é porque é de verdade. Se eu aparecer, como já apareceu em alguns que até fazem memes e tudo, com uma fita na cabeça e com umas cenas assim, são umas maluquices que fizemos uma vez, já não sei, para um programa qualquer onde eu fazia de conta, não é? Que estava na Máquina da Verdade. Então é isso. Porque é aquele, veio provar que não roubou 20 limões ou... não, isso é mentira. Isso é mentira. Estes aí não são eu reais. Acho que é mentira. Ok. Mas, por exemplo, circulam... Olha, este estás a ver? Sim, mas este aqui dá que eu estou com a fita na cabeça, obviamente que não é verdade. Agora, há um que circula muito, que é clássico, e que toda a gente fala neste, que é uma senhora que veio provar que não tinha traído o marido. Exato, mete ali só para baixo, porque eu acho que tu metes para baixo, para a direita, esse verde, que aparece ali uma cena verde. Eu acho que esse aí que tinha um... Exato. Tipo, roubou os bidões com medronhos à sua prima. Não, isso é de certeza... Não, isto é verdade. É verdade? Aconteceu. Não. Isto aconteceu. É verdade, porque ele roubou mesmo os bidões. Não, isso eu não faço ideia, mas esse programa aconteceu. Os únicos do que me estás aqui a mostrar que não corresponde à verdade... Isto também. Urinou a tampa da sanita quando esteve em casa do seu primo na passagem de ano. Mas não sei! Olha lá, a menos que isto seja agora alguma montagem feita por alguém, mas repara uma coisa, eu não me consigo lembrar. Tu sabes quantas com as máquinas de verdade é que eu fiz? É pá, centenas, não faço ideia. Agora... Havia coisas que não lembrava a ninguém, não é? Só me lembro de um caso de um senhor que veio provar que não roubou os tupperwares à mulher para dar à amante. Isto eu lembro-me. Esse aí podia ser falso. Porque esse tem aquele quê de real e o quê de hilariante, não é? Mas aí às vezes havia coisas que eram realmente hilariantes, porque eram coisas... Tu pensas assim, mas uma pessoa vem provar isto à televisão e vinham provar e está tudo bem. E pronto. Não é? Claro que isto depois deu... ainda hoje, olha, no outro dia fui... Onde é que eu fui? Fui a Vila do Conde. Fui a Vila do Conde gravar uma reportagem para a SIC. E a determinado momento da reportagem, a reportagem era com um rancho, ok? Malta nova e não sei o quê. E então acabamos de gravar e dizem eles: Fátima, queremos fazer-lhe um pedido. Então, qual é o pedido? Queríamos que a Fátima fizesse... porque há 2 ranchos e eles são rivais, etc. Pronto. Queríamos que a Fátima fizesse aqui connosco uma máquina da verdade. É uma coisa só para pôr nas redes. Uma máquina da verdade... e a pergunta era qualquer coisa do género: é verdade que o rancho é o rancho mais antigo? Uma coisa deste género. Era uma coisa completamente inocente. E eu disse: está bem, querem que eu faça isso? Sim. Portanto, estava a malta do rancho. E então, eu disse: então, mas é para fazermos isto como deve ser, que isto aqui, não vamos brincar. Vamos buscar um senhor espanhol Não, isso aí já não, porque depois seria caro, não. Então, disse: vamos fazer assim, vocês posicionam-se aqui todos, tudo à minha volta, assim coisa. Eu arranjei-me qualquer coisa que faça de cartões, que é para fazer, tenho os cartões na mão com a pergunta, não é? Pronto. Eu vou fazer a pergunta e quando eu fizer a pergunta, silêncio a seguir, porque lembrem-se, depois vocês põem a seguir áudio, põem o tum-tum, tum-tum, tum-tum. E depois eu vou dar a resposta e como a resposta vos é favorável, vocês a seguir gritam, festejam, celebram, abraçam-se, tudo. Pronto, combinámos isto e eu faço isto ali com cara séria, tá? Não me desmanchei a rir nem nada. Fiz aquilo. Acabámos de gravar, eles viram. Vocês não imaginam a alegria das pessoas por verem a máquina da verdade a ser feita. Quer dizer, não havia máquina nenhuma, éramos em nós live. Ali. Não, claro, percebo perfeitamente. Mas o outro rancho não gostou. Mas o outro rancho, não sei se... Eu só estava com as pessoas daquele rancho. Mas assim, eles não estavam a desvalorizar o outro rancho. Estavam Sim, a dizer uma coisa que é verdade, seu... que eles são os mais antigos. Era só isto. Aliás, eu perguntei: isto é alguma coisa que possa beliscar alguém? Não. Vejam lá, porque eu não quero estar aqui também pôr isto numa situação desagradável. E lá fizemos. Mas vou-vos dizer que
é das coisas que as pessoas mais me dizem que têm saudades. Aí, Claro. Fátima, a máquina da verdade. Porque A máquina da verdade. tem ali várias componentes interessantes, que é quem é que vai ser, convidado / personagem que vai aparecer, Sim. não é? Quem é que vai aparecer? Qual é que é o tema? Quais é que são as várias perguntas? Porque há várias perguntas e nós nunca sabemos o que é que vem aí, quão específico pode ficar ou que nova trama é que se pode desenvolver através de uma nova pergunta. Depois, toda a atenção, a resposta dela depois se é verdade ou não, o próprio senhor espanhol, O sotaque do senhor o espanhol. sotaque do senhor, e depois professor. tu a traduzires, tudo isso era um... Epá, e a expectativa da pessoa ser confrontada com contar a mentir, não é? Eu acho que isso depois também é fascinante. Claro, de- para já, eu sempre tive um bocado essa questão, porque a pessoa vai lá, pronto, quer provar que não traiu, que não teve com o cunhado, não sei o quê, e mesmo que aquilo diga, aquilo vai sempre, ou seja, o que aquilo dizer, ela vai manter a sua perspectiva, não é? sim, É tipo, pronto, está mal a máquina. Não, isso, É porque eu estou nervoso, então está a dizer que eu estou a mentir, não é? isso aconteceu várias vezes, Claro. não é? Da máquina dizer que está a mentir E eles, e as epá, pessoas insurgirem-se, dizer que está a mentira, não é verdade, a máquina não é verdade, não é verdade. nunca aconteceu ninguém dizer tipo, pois estou a mentir. Sinceramente, pois estou a mentir, apanharam. Não, nunca isso ninguém... nunca aconteceu. O que aconteceu que é o tal que circula muito e que as pessoas continuam a ver porque é caricato, não é? Os taparoeiras. Não, as taparoeiras outro. não apareceu. A senhora que veio provar que não traiu o marido e eu depois estou-lhe a fazer a pergunta e ela diz que É a sim, segunda, que é a traiu. segunda. E eu respondo. Desde que está com o seu companheiro, alguma vez o traiu? Sim. Eu não sei se percebeu a pergunta. Eu vou repetir. Desde que está com o seu companheiro, alguma vez o traiu? Ela tipo... Sim, assim é o ideal. É esta mesmo. É esta que. Mesmo os meus amigos de vez em quando põem isto. Só para se Este rirem, aqui gostam é- deste momento, não é? Porque, ouve lá, eu estava lá, eu morri. Mas isto também é um conceito, que é vir Eu morri. provar que é mesmo. Que traí mesmo. Eu vim provar que traí. E a máquina vai ajudar-me a Claro, provar. então se eu traí... Assim, anos mais tarde, quando foi a RTP que criou aquele programa, agora não me estou a lembrar o nome, onde eles brincavam com os vários. O desligar a televisão. Sim, com os vários formatos de televisão. Eu vou-vos dizer uma coisa. Tinha sketches muito bons o desligar Tinham a televisão. sketches extraordinários. Eu era fã absoluta do programa. Também. Eu e os meus filhos lá em casa, nós vimos sempre. E quando era coisas relacionadas com a máquina da verdade, Claro. era bom demais. Não, era bom Eles demais. tinham ótimos. O de Quem Quer Ser Milionário ou de Joker também era muito Sim. bom. Sim, E eu aí sim. lembro sempre de um. Eles também tinham depois a gozar com novelas. Tinham 2 ou 3 assim de novelas. E há um momento que eu lembro de adorar, que é por acaso que chega ao quarto e está a mulher com outro homem, não é? Ou aliás, estou a pensar, o homem é que está a trair a mulher. Ou seja, o homem está com outra mulher, a mulher entra e ele automaticamente, ao ver que foi apanhado, vira-se para a mulher e diz tipo, não te mates! O resto não interessa, mas por favor, não. Sim, sim, sim. Primeira Pá, não te mates! Não, faz lá qualquer coisinha, mas mataste não. Não dá jeito agora, não dá jeito agora. Esse aí ficou... E eles tinham vários... Não, era maravilhoso. E também tinha um bom elenco. Eu lembro que adorava acting adorava ainda, eu gosto do acting de Jorge Morato. Acho que é muito bom a fazer esse... Ele é maravilhoso, é um dos meus melhores amigos. É? Eu adoro. Quer dizer, E bem, adoro. ele no desligar a televisão era Era brilhante, eu incrível, lembro. era dos- incrível mesmo. Quer dizer, o elenco era todo brutal. O elenco era todo brutal. As personagens eram mesmo uma coisa do outro mundo. Eu sou fã do Jorge, portanto logo aí sou um bocadinho suspeita. Mas o Jorge, nós conhecemos por causa dos programas de televisão, porque o Jorge era um dos humoristas no programa da manhã, ok? No 5, 10 horas, e depois ficámos amigos para a vida. Mas quando digo amigos para a vida, é amigos para a vida, não é? Eu fui ao casamento dele, nós passamos férias juntos, fazemos a passagem de ano juntos. Ok, ou mesmo seja, núcleo... não, os filhos dele tratam-me por ti, é como se fosse realmente, nós só não somos família de sangue, de resto, família, os filhos dele tratam os meus pais por avós, pronto, há esta relação assim mesmo, e eu adoro o Jorge como pessoa e como ator, Sim, como ele ator é de comédia eu sempre achei esquece. dos melhores, porque nunca o vi em overactings, ou nunca o via a não acreditar assim na personagem dele. E acho que nesses sketches aí no desligar a televisão ele estava mesmo... Não, fantástico. Agora deixaste-me com saudades. Ainda vou procurar É? uns sketchzinhos de desligar a televisão. Sim, só para me rir. Sim. Eu volto e meia, volto a ver aí uns quantos desses tão aí bom, tão bom. Do de melhor. desligar a televisão. Sim, Que até sem foi um dúvida. bocado foi um bocado antes do pôr do sol, não é?
É um bocado o mesmo género, também porque é pelos mesmos Também criadores. deixa-me dizer que também vi todos. Sim. Não, esse tipo de programas eu não falho. E sou daquelas que se falho, fico agradecida que hoje em dia pode-se puxar para trás ou pode-se não sei o quê, temos gravado e durante o mês pode-se ver. Sim, poder... sim, é um luxo realmente uma pessoa poder ver bom humor feito por gente muitíssimo capaz, talentosa, e nós temos atores dentro da área do humor absolutamente extraordinários. Essas duas séries, o Desliga a Televisão e o Pôr do Sol, foi para mim do melhor. Esse e o programa, que agora não me estou a lembrar do nome do Bruno Nogueira, Última aquele simulado. O Última a Sair, também. Esquece. É absolutamente extraordinário. Extraordinário mesmo. Completamente. Só voltar à máquina da verdade, desculpa, que ainda tenho mais. Ele tem uma fixação mais de meia ir na hora máquina, sobre não é? perguntas sobre Tenho um pouco de Tu queres fascínio. um dia ir à máquina? Arranja-se uma máquina, arranja-se um professor espanhol. Não quero nada ir à máquina. Sérias dúvidas que queres ir à Pesadelo ir à máquina. Vem a máquina aqui. Não, temos que arranjar uma razão para o Pedro ir à máquina. Arranja-se. Eu quero continuar aqui protegido, não quero ser confrontado com. Mas diz-me, o que é que tu queres perguntas, saber ainda da máquina da verdade? Não, Tu não fiques com perguntas, diz. Sim. Não, a minha curiosidade até é com o senhor espanhol, Ok. que era porque ele parecia ser uma pessoa muito distante, não é? Ele depois, quando saíam, havia algum tipo de relação? Davam-se bem? Ou ele era de facto o homem da máquina espanhol? Parecia que a máquina saía. Ou seja, era suposto ele manter essa distância, sempre. Ou seja, era suposto. Fazia parte do papel dele, não é? Ele é formado em psicologia forense, não sei o que ele tem, não sei quantas formações, ele tinha realmente muita experiência quando começou a trabalhar connosco, já trazia um currículo que nunca mais acabava e ele é realmente muito bom naquilo que faz. Isso aí não há volta a dar. Ele é realmente... É uma pessoa que lê as pessoas, ainda antes de saber a história, ligar à máquina, lê as pessoas, ou seja, muito atento a pequenos detalhes que eu não reparo, pequenas coisas que tu não vais ver e eu também não, estás a ver? Porque está treinado nisso, Mas trabalhou com muitas polícias e muitas coisas complexas. Portanto, ele recebia a pessoa, normalmente trazia a pessoa até à sala onde tínhamos a máquina da verdade para mostrar à pessoa a máquina, isto antes de ir para o ar, mostrar à pessoa a máquina, explicar como é que funciona, porque isto baixa muito o nível de stress das pessoas, porque as pessoas só vêm em casa, não é? E aquilo ficas sempre, como é que não é? Não há nada como tu explicares, mostrares, não é? E tu aí, percebendo um bocadinho como é que funciona, já estás, já não podes dizer, é só nervos, é só stress. Sim. Mas como E é que era? ele fazia Aquilo estava assim ligado a quê? À pessoa? Aquilo tinhas uns sensores que ligavas. Eu agora já não lembro com pormenor, mas eram era vários. só pulso ou é pulso, Não. coração? Sim, eram pescoço? vários. Eram vários sensores. Mas se Pois, tem de vocês ser virem vários. sketches, vocês veem tudo aquilo que é ligado, que eu agora não me lembro como. Claro. Eu fiz muitos, mas há Mas coisas será que eu não também me lembro. existia com ele? Ou seja, ele já também sabia ler as pessoas, a máquina estava-lhe a dar... Está-me a dar que deve ser mentira, mas por outro lado, com o que eu estou a ver da pessoa, eu acho que é verdade, então vou dizer que é verdade. Não, isso não funciona assim. Eu não sei explicar como é que funciona porque eu não sou profissional da matéria, não é? Agora, convidar. deve haver com certeza parâmetros para saber ler isto ou ler aquilo, ou interpretar isto ou interpretar Sim, aquilo. também Bem, não está sei, várias... Pedro, isso aí eu não domino. Mas acredito que ele domine, porque ele era muito bom naquilo que fazia. E ele, quando veio de Espanha e vinha cá só uma vez por semana para fazer isso, ele lá já tinha muito sucesso e já não tinha trabalhado só em Espanha. Ele tinha trabalhado numa série de outros países hispânicos, portanto... Ele vinha uma vez por semana cá a gravar Ele vinha cá- e gravavam-se logo vários? Não. Ou ele era em o do direto. episódio? Que porque era gravado? sempre Isto em é direto. direto, gravado. Pois é. Por isso é que eu morri naquelas imagens, quando a outra senhora diz que sim, que traiu, não Sim, é? não deu para... Não deu para dizer, corta, Claro. então a senhora não percebeu a Deve pergunta, vamos lá repetir isto. Não, Mas depois ela não tinha mesmo percebido? percebeu. Ela era- quis mesmo responder assim. Pois, ela quis... Não, ela quis responder. Ora, como era direto, tu não podias refazer. O espectador via o que acontecia de verdade. E isso é que causava muito, como é que eu ia dizer, stress, não é? Porque era muito imprevisível e as pessoas às vezes são imprevisíveis, como aliás aconteceu desta vez. Às vezes têm reações estranhas, imagina, são muito faladoras cá fora, chegam lá dentro e não resolvem, ou dizem uma coisa e depois chegam lá dentro e de repente querem mudar o discurso todo, vá-se lá saber porquê. Não. Portanto, tu nunca sabias o que é que ia acontecer. Portanto, a máquina era sempre aquele momento de stress, mas eu já estava muito aliada a fazer aquilo, ou seja, eu fazia a máquina com facilidade, não vou dizer o contrário, com facilidade. Eu ia sempre receber as pessoas antes, ou seja, nós tínhamos um break e a seguir ao break entrava a máquina da verdade. Portanto, no break eu tenho por hábito de ir sempre cumprimentar todos os convidados antes de entrarem em cena. Sempre. Vou sempre acolher as pessoas, se há algum tema que eu acho que é importante, converso um bocadinho com elas, acalmo-as.
se é alguém que eu percebo que vai ficar mais tranquilo se eu lhe mostrar o alinhamento para perceber o que é que vamos fazer, eu mostro o alinhamento. Portanto, eu tenho este cuidado com todos os convidados. Com a Máquina da Verdade eu também fazia isso. Portanto, eu ia lá, dava as boas-vindas, dizia, olha, não se preocupe, eu sei a história toda, Pronto, depois começávamos o programa. E era um segmento que te apetecia fazer ou não? Quando ias ter a Máquina da Verdade? Ou não? Sim. Nós estamos a pensar pôr aqui no podcast só para ver se vale a pena instalar aqui. Queres-me chamar cá uma vez por semana para fazer uma máquina? Mas eu não sei, eu não sou o professor, eu não sei interpretar nada daquilo. Não, tem que vir os dois. Não, eu estou a pensar. Fazer as perguntas. Ou seja, hoje temos aqui um convidado que vai falar disto, ok? Depois temos a receita. Eu estou a pensar que eu, enquanto apresentador, acho que estar na Máquina da Verdade ia ser um momento que me ia apetecer fazer. Enquanto apresentador. A mim apetecia-me e era à sexta-feira. E embora se fosse uma coisa imprevisível, como te disse, e que às vezes gerava algum stress quando eu tinha a informação prévia dos meus colegas que era uma pessoa complicada ou que era uma pessoa que poderia ser um bocadinho agressiva, nós tínhamos esta informação e portanto eu às vezes não sabia quem era aquela pessoa que ali estava. Era um momento que de alguma forma, apesar disto tudo, para mim representava descompressão, não sei explicar porquê. Não sei se por ser o último segmento à sexta-feira e depois eu então entrar em fim de semana, não faço ideia. Não sei se é porque eu já sabia que já tinha ouvido tantas coisas durante a semana, ali era um conteúdo... E é um bocado mais jogo, não é? Não sei, não lhe chamo jogo de... Sim, pronto, mas, jogo, mas mais rúbrica, jogo, não é? Mais desafio mas era ali. mais... Se calhar para mim era mais leve. Pode parecer estranho dizer leve, mas havia ali coisas às vezes tão difíceis. Sim, mas comparado com algumas que eu ouvi não era assim tão difícil. Mas aquelas perguntas também já estavam... Eras tu que fazias? Ou aquelas perguntas já faziam parte do... Faziam parte, mas isso o espectador sabia. Havia um cartão onde as perguntas vinham mas todos já também todas definidas de acordo com o tema, de maneira a que tu pudesses fazer as perguntas suficientes para o espectador perceber a história. E mais, era sempre gravado durante a semana, normalmente onde a pessoa vivia, ou seja, ia lá uma equipa de reportagem, onde a pessoa vivia e a pessoa contava a sua história lá, na terra onde ela vive, pronto. Portanto, essa história já estava em reportagem, para que depois a conversa ali fosse pequenina. Não vai estar a expor aquela pessoa a uma entrevista longa, okay. E depois a seguir, depois ainda tumba, agora vem a máquina. Os cabos. Exatamente, não, nem os cabos, metem os cabos. Nem vais eletrocutar ninguém, nem nada. Portanto, fazíamos primeiro a entrevista, depois ali era, vamos dizer, os remates da conversa, só para no fundo ficar tudo arrumadinho, e depois máquina. E havia muitas pessoas a candidatarem-se a isso, à Máquina da Verdade? Havia. Por isso é que durou tanto tempo. Pois, eu até associo assim a... Mas isso era em qual programa? Era no A Tarde é Sua, que estava lá dentro. Okay. Mas a Máquina da Verdade quase que ganhou A Tarde é Sua, não? Enquanto nome. Não. O programa teve 10 anos. E a Máquina da Verdade? A Máquina teve menos. Aliás, os últimos anos já não tive Máquina da Verdade. Exatamente porque já não deixou de funcionar tão bem. E portanto, como já não funcionava tão bem, optaram por tirar a Máquina da Verdade. Mas é um tipo de formato que hoje em dia, com um rebranding qualquer e com perguntas mais tal ou pessoas assim, ainda pode resultar perfeitamente. Não é? Eu sinto isso aí, não sei. Eu também acho que sim. Ou seja, e acho que pode ser até um apresentador ou uma apresentadora que venha fazer assim também um rebranding, ou seja, que venha fazer de uma forma completamente diferente daquela que eu fazia, porque a que eu fazia era a minha maneira, ao meu estilo, mas se calhar há outra forma que resulte melhor ou que possa ter mais sucesso agora. Eu tenho essa consciência, as coisas são evolutivas, não é? Ninguém sabe tudo. Claro, sim, mas sinto que é um formato que, pelo menos até porque... Eu sinto que tens muitas saudades disso, Pedro. Mas também porque me vai aparecendo. Se calhar vou ser eu. Disto, não é? Tratamos disto. Se calhar vou ser eu a fazer aqui uma rubrica com a Máquina da Verdade. Está a sondar ainda, mas está muito Não, eu noto. Está aqui uma pontinha de saudade, não sei mais de quê, mas de saudade sim. Sim, não, mas é também o potencial daquilo cómico, não é? É o potencial que aquilo tem de formato, de tanto ser sério como tentar, como te poder enganar a certa altura. Sim. Não é? Dá para surpreender bem de começar de uma forma e acabar com outra. Mas é entretenimento, mas é várias coisas, mas também por isso é que se tornou tão estimulante para os atores do Desligar a Televisão, porque realmente é isso, claro, foi isso claramente que eles viram. Tudo, e as perguntas que eles faziam, era de morrer a rir, não é? Porque dá para ser muito específico, é um formato que é
Ou seja, geral, mas específico, não é? Apesar de, pronto, é um bocado contraditório, mas dá para perceber o que é que eu quero dizer. Acho eu. E tu, bem, eu estive a ver uma coisa, por acaso, que achei incrível, que é, tu tens o canal do YouTube, se bem que não está muito ativo agora, não é? Qual deles? Estás a falar do quê? Do chefe? Não. Estou a falar... do Simpliflow. Simpliflow. O Simpliflow. Esse é que é o teu, ou não? Sim, esse é que é o meu. Agora não está ativo, não. Agora não está ativo, que eu vi que o último vídeo... deixei de alimentar esta... A página, um site, em junho do ano passado. Faz agora um ano. Ou seja, no fundo, está online, tu podes lá ir, tens lá os conteúdos todos de 9 anos, que é muito tempo, foi o tempo que durou a plataforma, mas eu deixei de alimentar o ano passado. Simplesmente porque cheguei à conclusão que hoje em dia a busca que as pessoas fazem já não é uma busca que lhes interessa o Simpliflow. Ou seja, com a chegada da inteligência artificial, os hábitos das pessoas mudaram nas suas pesquisas. E, portanto, eu tinha uma pessoa full-time a trabalhar na plataforma, manter uma pessoa full-time a trabalhar na plataforma, nós tínhamos 150 especialistas, ou seja, que toda a gente mandava os seus textos gratuitamente, nunca ninguém, eu também trabalhava gratuitamente para a plataforma. Era o meu lado de, como é que eu ia dizer, de dever, de sentido de serviço público, não sei, porque como sempre gostei muito dos temas da saúde e bem-estar, quando comecei há 10 anos... Antes de ser em moda. Antes de ser em moda, eu já, na altura, já achava que ia ser uma coisa, podia ser uma coisa diferenciadora. E fez um percurso muito bonito, abriu-me a mim muitas portas para trabalhar nas áreas da saúde e bem-estar, pôs muita gente com o seu nome no mercado, que depois receberam convites para livros, isto e aquilo, portanto, cumpriu o seu propósito. Mas as pessoas deixaram de procurar este tipo de conteúdo. Mas porquê? Mas deixaram? Não sei, deixaram. E, mas qual tipo de conteúdo? Procuram de outras formas? Procuram de outras formas. Já não é tipo, não, isto, ok, vamos ler aqui porque está no site da Fátima. Porque é site mesmo. Não interessa. Isso já agora já não interessa. Especialista perguntou. Não preciso de um especialista. Elas têm especialistas agora. Sim, está especialista ali no bolso. E, portanto, estar a manter só por dizer, ok, mantenho, não, tu também tens que perceber que quando é que é a altura de parar qualquer coisa. É o que falávamos há pouco, sim, não é? Sim. Quando uma coisa deixa de ter sucesso ou razão para continuar a existir, tu tens de ter a coragem de parar. E eu parei. Uhum. Se bem que tu tens uma inauguração que eu acho que poucas pessoas podem gabar. Porquê? Do canal. Tu já viste, vai lá o primeiro vídeo, vê lá se já viste algum canal de YouTube Sim. que o primeiro vídeo foi com o Presidente da República. É o Marcelo a dizer tipo, bem-vindo ao YouTube, Fátima. Uma palavra muito e curta, obrigado. mas muito amiga, dirigida a Fátima Lopes. Dirigida à pessoa, à sua capacidade. Não é preciso ver tudo, mas pronto, é a Marcela. Sim. Porque na altura. É um bom começo, não é? Sim, eu na altura mandei-lhe o projeto, disse-lhe que era um projeto totalmente ligado à saúde e bem-estar para o digital. Um projeto em que as pessoas que escrevessem e que fizessem vídeos faziam gratuitamente, mas que o objetivo era aumentar a literacia na área da saúde, que era um propósito para mim. Eu sentia que era uma missão que eu tinha para cumprir. E ele disse, eu acho muito importante que as pessoas tenham mais informação e uma informação que percebam na área da saúde. E por isso sim, vou dar o apoio, a Presidência da República vai dar o apoio. E ele deu o apoio e foi, claro, para mim foi super importante e eu agradeço muito todo o tempo que este projeto durou, porque vou-te dizer... Abriu-me imensas portas, aprendi imenso, conheci imensa gente na área da saúde e bem-estar que de outra maneira eu não conheceria. Fiz o podcast ainda fiz o podcast do Simpliflow com a Rádio Renascença. Portanto, não fico com nenhum sabor amargo de boca. Sim, As coisas têm o tempo que têm que ter, não é? Por certeza que experimentaste várias coisas ao longo desse tempo, ou não? Experimentei algumas coisas e havia outras coisas. Imagina, havia temas que os especialistas escreviam sobre eles com sugestões que não eram... se calhar coisas que eu tivesse vontade sequer de fazer, porque não me, como é que eu ia dizer, não me revia, não é? Imagina, vamos falar de alimentação. Se calhar há tipos de alimentação que alguém te pode sugerir, tu diz, não vou experimentar, que eu sinceramente acho que não vou gostar, ou não me vejo a ser uma pessoa com energia a fazer uma alimentação deste género, ou o que for. Portanto, eu não experimentava tudo o que lá estava só porque estava na minha plataforma. Estava na minha plataforma, mas havia coisas com as quais eu me identificava e outras que eu não me identificava. O veganismo nunca tentaste? Não, eu faço uma alimentação em que como de tudo, sei os alimentos que não jogam bem comigo e os que não jogam bem comigo eu tenho que deixar fora, não é? Mas isso foi porque fui percebendo, não que tivesse feito propriamente uma análise para ver se tinha alguma alergia, não, foi a perceber, a alimentar-me, que eu digo, olha, isto não funciona comigo, isto eu não posso comer, ou isto eu não posso comer à noite, porque à noite depois vai-me interferir na qualidade do meu sono.
É um bocadinho estares atento ao teu corpo, mas eu não sou fundamentalista em nada, não sou contra nenhum tipo de alimentação. Acho que é assim, tu é que conheces o teu corpo e tu é que sabes o que é que funciona para ti. E se calhar a alimentação que eu adoro e que sinto que me dá energia para o dia todo, tu se calhar dizes, e nem pensar, eu com a tua alimentação eu nem me mexo, ou passo o dia a dormir porque comes hidratos de carbono a mais, ou whatever. Sim, mas tu não achas... Eu sempre tive imensa dificuldade em perceber isso em relação a mim, porque acho que tem muito mais, às vezes... É muito menos linear do que parece. Ou seja, eu, às vezes, por exemplo, eu treino de manhã e tive uma fase que, bem, eu treino bem a de jejum e não consigo comer. E depois, mesmo que eu coma alguma coisa, depois também consigo. E às vezes já não consigo assim e depois é de jejum. Ou seja, é muito difícil para mim perceber o que é que... O padrão. Exatamente, o padrão, mas de imensas coisas. Mas é assim, não sendo eu especialista para te responder a isso, mas eu acho que também o nosso corpo vai respondendo àquilo que se passa connosco no momento. Por exemplo, e eu sei que há imensa gente que faz jejum intermitente e que se dá muito, muito bem, eu dou-me muito, muito mal. E portanto, é o que é. Não podes-me tirar o almoço. Aliás, cheguei aqui a dizer hoje não deu para almoçar porque correr entre 2 trabalhos comi qualquer coisa à pressa e está tudo bem, sobrevive bem e tal. Agora, se eu de manhã não tomar pequeno almoço, eu fico lenta, pouco produtiva e percebo que fico irritadiça. Sou má pessoa de manhã, quase. Quando digo má pessoa é porque fico com mau feitio. Sim. E eu por norma não tenho mau feitio e não preciso comer nada de especial, não tenho que ser um pequeno almoço. Sim, mas tenho de me alimentar, não é? Tenho de alguma coisa entrar... com qualquer coisa, tenho que beber o meu cafezinho, e sem cafezinho é que é difícil tu vês esta pessoa a dizer o seu nome completo, fica no meio de Fátima e o resto já se perdeu, ficou ali a navegar e não vai lá. Quantos é que bebes por dia? Por café? Não, bebo de manhã tipo americano, porque eu faço daquele antigo, aquele com filtro, sim, como antigamente. Sim, americano longo para dar para gerir durante a manhã, quase. Exatamente, assim, uma grandinha, e depois bebo ao almoço um expresso. É isto. Se estou mais cansada, que sinto que, se calhar estou aqui a precisar, então 2 expressos, não bebo mais do que isso. Tu não sentes, sabes que eu sempre senti que eu nunca bebo café depois do almoço, porque eu sinto que esse aí é que dá sono. Dá-te sono? Se for automaticamente depois do almoço. Ai, que engraçado. Porque parece que, ou seja, acabei de comer, estou cheio, não é? Ou seja, estou cheio, isto aqui está cheio, não é? Está a trabalhar. E depois ainda vem uma coisa agressiva e quente para cima, ainda vai tipo, derreter mais ali, ainda vai amolecer mais. Enquanto eu sinto bem, já passou de digestão e agora são 4 e bebo, aí é que ele dá o efeito certo. A mim também dá o efeito certo, mas podem ser depois 4 da manhã e eu ainda estou no efeito certo. Portanto, sim, esse é que é o problema. Quando uma pessoa está no efeito certo às 4, pois, é porque eu sou está daquelas com aquela que é taquicardia bem antes de dormir. Eu sou daquelas que é assim, não posso beber café depois das 3 da tarde. Porque senão, eu à noite nunca mais tenho sono. O que dizem é isso, acho que é 8 horas antes de dormir que não se deve beber café. E eu não me deito tarde. Portanto, eu tenho que fazer ali uma gestão. Eu gosto muito de café. Eu se pudesse, eu bebia muito mais cafés. Porque também. Eu gosto mesmo. Mas atenção, mas eu acho que o café faz bem. Com conta, peso e medida, como tudo na vida, não? Sim. Não é beber aos 7 e aos 8 como algumas pessoas fazem, que isso não deve dar muita saúde a ninguém, não é? Eu nem sei o que é que se sente. Mas eu também penso nisso aí. Tipo, se desse para beber mais, bebia. Eu também. Se desse, não é? Não. Se desse, eu bebia. Só que provavelmente estava aqui a falar contigo, estava tão a abanar-me que já tinha dado 40 pancadas nesta, mas assim já dei 2 no microfone. E piso só o café normal, portanto, vamos com calma, não é? Mas por acaso agora, recentemente, descobri um descafeinado, que nunca é a mesma coisa, não é? Para verdadeiros amantes de café, descafeinado não é a mesma coisa, mas sabor muito parecido. Sério? Estou fascinado com esse café, com esse descafeinado. Depois já me vais dizer, a menos que seja o patrocinador que tu queiras dizer. Sim, não, posso dizer assim, mas por acaso é daqueles tipo com água quente. Aqueles de misturar? Sim, tipo cevada? Sim, eu sei que assim perde um bocado do encanto, mas confia. Pronto, está bem, ok, vou dar uma oportunidade. Sim, esse aí. Por acaso, quem me indicou foi o Manzarra. A sério? Também está aí a par de coisas... Não, Manzarra está sempre a par de tudo o que é alternativo, teoricamente melhor. Exatamente. E tal, mais saudável, mais alinhado com a natureza. Estou a dizer isto que eu gosto imenso do Lisboa. Sim. Não, eu também. E pronto, e foi ele, porque estávamos a falar disto aqui também de... Tínhamos os dois um bocado a mesma luta de adorar café, mas não vou beber depois das 5 ou depois das 6. Se bem que há pessoas que bebem na boa depois de jantar e depois vão dormir. Não, há pessoas que acabam de beber a última gota e já estão a fechar o olho e a quebrar até amanhã. Quem é que eu vi no outro dia foi num podcast do Júlio Isidro com
uma escritora, acho eu, vê lá aí, seria Alice Vieira, é possível? Que dizia que bebia, pá, aí 20 cafés por dia. Acho que Viste esse... Foi a Alice Vieira mesmo. Foi Alice Vieira, não é? E que vai continuar a beber e que está tudo bem. Incluindo mesmo antes de dormir. Vê lá se encontras esse clipe. Cafés. Ai meu Deus. Bem, eu não faço ideia o que isso seja. Yeah, Aliás, eu nunca bebi. Posso só dizer uma coisa? Diz, minha querida. Continuo a beber os 20 cafés. Continuas a beber os 20 cafés? Continuo. Eu pensava E o último é mesmo antes de dormir. que é para sossegar. Para sossegar. Eu se Não. beber um café não durmo. Eu sei, mas um dia eu fui levar-me ao médico, uma amiga minha. Doutor, veja lá, ela bebe não sei quantos cafés por dia. E o senhor perguntou-me, dorme? E eu disse, não durmo mais porque não tenho tempo. E ele diz-me, põe açúcar. Não, isso com açúcar. Então, olha, continuo. Porque Claro. isso quer dizer que o seu organismo absorve a cafeína imediatamente. E é verdade. Eu bebo e fico na mesma. Mas Estás tenho a outra ver? coisa bem Grande melhor. sorte. Que benção, não é? Foi abençoada. Abençoada completamente. Mas eu acho que tu podes Completamente. conseguir dormir com o café, mas depois o que dizia é a qualidade do sono não é a mesma, não é? Não dormes tão profundamente ou não... Sim. Olha, que eu não diria falando com a Alice, que ela está ótima. Não, ela Pois. está ótima. Está sem dúvida. ótima, Ela é uma escritora exceção. brilhante, Está ali das com- melhores que temos Pois é, em pois é. Portugal. E continua com esse... Estás a ver? Um dia podemos fazer a experiência e vamos ver quem é que Fazer. somos no dia a seguir. Exatamente. Mesmo aquele na cama já, tipo, antes de Com uma palhinha. a shot de Com palhinha, uma para o- palhinha. tipo a ler, não é? Ler e de A palhinha ler assim. não, olha, a ler não. Porque se realmente tivermos tendência para taquicardias e não sei o quê, deixamos cair o livro. Se estás no Sim, 19 sim, e já está. mais perigoso. Por acaso eu tenho um bocado esta... Eu ando a tentar voltar aos meus hábitos de leitura, porque eu sempre gostei de ler quando era mais jovem, mas depois, com o advento das redes sociais, Não lês, não me digas. destruíram-me o cérebro. Não, estou melhor. Não apagues em mim Estou melhor. essa Não imagem vou que eu pagar. tenho de ti. Mas é um esforço. Ou seja, Ok. é ativamente um trabalho que eu estou a fazer. Porque é sempre muito mais fácil para mim. Estou em casa, acabei de jantar, de repente vou ouvir um podcast e estou um bocado no telemóvel, de repente são 11 e tal, vou dormir. É muito mais fácil isto do que, ok, mesmo que esteja, agora estou a ler o primeiro romance do meu primo, por acaso, e estou a gostar, e eu estou a gostar da história, quero ler, e mesmo assim eu tenho de, ok, vou ler o livro. A sério? E estou a gostar do livro. Ou seja, perdeste mesmo esse hábito. Perdeste esse Perdi. hábito. Ou seja, Sim. mesmo que gostes da história, o ato de ter um livro na mão para ti é seca. Não é Não bem é só seca. para ti, Eu é sinto, para a maior parte das eu pessoas, sinto é que se preciso, calhar. que também é um bocado irritante, preciso estar noutro sítio que não em casa. Por exemplo, se tiver, vou de férias, ou fui agora, tive 3 dias ali num sítio perto do Alentejo, sozinho, meio num retiro também criativo. Aí estou sempre a ler e adoro. Que engraçado. Mas em casa, como estou mais confortável, é como para mim é mais difícil trabalhar em casa, se calhar, do que noutros sítios, não é? Porque em Ok. casa ali, associar a descanso e a conforto e a estar à vontade, e é muito mais fácil ou fazer pausas, ou ir ali meio à cozinha, ou estou a varanda, ou vou... É mais fácil fazer estas batotas do que estar Sim. numa atividade como a leitura que implica ali uma dedicação, não é? É uma coisa ativa, ler. Uhum. Isso é Enquanto- engraçado, porque eu, por acaso, eu trabalho muito em casa e, portanto, eu não associo a casa. Ou seja, é uma coisa. Trabalhar em casa não é estranho para mim, é normal, não é? Há dias que eu estou dias inteiros em casa, então se estiver a escrever Sim, não, livros. eu ui. também. Sim, eu também trabalho bastante em casa, mas há certas coisas que estar fora de casa dá-me assim um boost de... Criatividade. Sim, e de apetecer trabalhar, ou de sentir que estou num ambiente diferente, então Tu gostas de ir para um mais. bom café, trabalhar para um... Sim, Não, fora de questão. mesmo com barulheira, Não, cheio de barulheira. Não, nunca na vida. Um Starbucks horrível e eu estou ali. Não, nunca na vida. Ir para um sítio. Vamos lá ver. Temos que perceber. Para mim, é assim. Se eu preciso de uma ideia qualquer em que sei que é a minha criatividade que tem que funcionar, ou preciso de chegar à conclusão de o que é que eu vou fazer nesta situação, preciso ter aqui uma ideia para este projeto, ou seja, estou ali num bloqueio qualquer criativo. Às vezes não é estar em casa que me vai ajudar. Então aí sim, ok, pego nas minhas traquitanas, sou capaz de me sentar num café ao pé do mar ou uma coisa deste género, ali a fazer que... Estou a fazer o quê? Nada, a existir. Mas Mas isso é a maior enquanto parte do ali- trabalho dele, na verdade. Acho que Então, por isso é vives que... mal então. Trabalho criativo, não, como ele tem muito... Pois, não é? Sim, tu tens realmente muito esse lado criativo. Vou para ali e fico ali um bocado, se calhar, a ver o mar, a tomar um café, não sei o quê, e vem-me a ideia. Ok,
mas depois pego na ideia e vou trabalhá-la em casa. Uhum. Esquece abrir ali o computador ou o iPad ou não sei o quê, ou começar. Normalmente ando sempre com um bloco comigo. Eu sou uma pessoa antiga, não é? Gosto de escrever. Eu também, eu também sou antigo Pronto, nesse eu aspecto. gosto. Levo sempre um bloco comigo e se tenho ali uma ideia que para mim é quase uma epifania, bora, escrevo logo a ideia, mas depois tenho que vir para casa para a concretizar no sossego do meu lar, faço-me entender. Com calma, Percebo, com sem esse agitação, relaxo, com esse... e não sei Aqui é quê. que vou tipo, Exatamente. empacotar quase. Exatamente. Aqui é que isto fica... Ler, curiosamente, eu gosto muito de ler e sempre li muito desde miúda, mas percebo o que tu estás a dizer, porque agora, como talvez porque trabalho em casa, quando é ler só pela parte lúdica, eu sabe-me bem ler é fora de casa. É tipo, não, queres ler? Quer dizer que não estás a trabalhar, é isso? Não estás, então vai ler fora. Também Mas leio lê em fora casa, de mas casa? tenho mais fora de casa. Mas não é na varanda ou no jardim, é mesmo fora... De casa, sai, vai-te Sair. embora daqui, sai. Podes ir para o cafezinho, É podes isso, ir... aí eu sei que me vai apetecer Pronto. muito mais ler. Mas será que tem? Agora estou aqui em ponto de vista quase... Desculpa, só dizer mais uma coisa. Porque eu leio muito em casa, mas coisas técnicas. De trabalho. Sim. Imagina, estou a montar uma palestra para uma empresa, eu tenho montes de artigos e de coisas para ler sobre essa empresa. Sim, mas isso E, é portanto, trabalho. Isso é ler de Então, trabalho. quando chega à parte de ler para a parte lúdica, tiro bilhete e vou à vida. Sai de casa. Ok. Vou de férias. Sim. Estava a pensar se tem também a ver com... Quer dizer, não, porque por acaso até estou sozinho. Estava a pensar se tinha quase uma componente performativa. Que eu gostava mais de ler quando estou fora, porque pode alguém estar a ver. Mas não, no fundo eu estava tipo no quarto também, sozinho. Ou na sauna, sozinho. Portanto não estava ninguém. Estava a pensar se podia ter uma componente de... E está alguém tipo, a fazer uau, fotografias e dizer uau, bem, vocês viram como é que ele lê? o E quê? o ar super interessado. Fica até tenso. divertido Estará. e culto. Que Exato, homem é este? fogo. Tem um livro que está a ler e traz 3 debaixo do braço que Ele não pôs em para cima de da mesa. Não para. alimentar é uma a pessoa, cabeça. Exato, é uma pessoa realmente trabalhadora. Um dos autores que eu fico mais vidrado é o Joel Dicker. Conhece o Joel Dicker? Nunca li nada dele. Não? Não. A mim foi o que mais me agarrou e eu acho também importante. No outro dia estava a falar com alguém que estava a dizer que estava a ler um livro e que não estava a gostar muito do livro, mas já estava a meio, então ia acabar. E que estava em esforço a tentar acabar aquilo. E eu sou um bocado da opinião que se uma pessoa não está a gostar, deve desistir. Porque senão, eu acho que ela começa a encarar a atividade de leitura como uma coisa negativa. Porque está bem, lá vou eu ler. Mesmo que seja este livro específico, começa a associar a leitura como está a ter agora uma má experiência e não está a gostar. Quando eu acho que não faz... Eu também não tenho dificuldade nenhuma em desistir de coisas. Que... Pronto, se eu não estou a gostar, não sei o quê, desisto facilmente. E eu acho que é melhor, mesmo que já esteja a meio, desistir se já não está a dar. Não é? E mas o começar meio novo, ainda é ou cedo, não? às vezes nunca te aconteceu estar a meio de um livro e depois o final, aquilo vai crescendo e vai melhorando. Epá, já desisti de uns Mas quantos isso a tens meio, de estar sempre a dar oportunidades ao livro. Pois é, Não é? pois é. Tens de estar a dar Eu oportunidades ao livro. percebo a lógica. Eu também percebo a lógica do Pedro e é assim, já me aconteceu com alguns livros ter lido 2/3 e dizer, epá, não dá, tenho paciência para isto, não tenho paciência para isto. Tipo, pá, não quer saber qual é que é o Epá, fim não já. quero. Não Pronto, preciso já. me estar a enganar aqui, né? Não tenho paciência, Isto não não é estou para a mim. gostar. E quando é assim eu também largo. Eu não sou uma pessoa de desistir facilmente. Dizes que és de desistir facilmente. Eu não sou. Mas estar a ler um livro em esforço, quase como se eu tivesse a obrigação isso. de ler, como tenho a obrigação de ler coisas para o meu trabalho, também Bem. não é? Não fiz mal a ninguém. Porque aquilo já não é... Porque estar a acabar de ver uma série... Eu também desisto de séries também. Eu posso estar... São 5 temporadas e eu desisto a meio da 4ª. Eu faço isso aí facilmente, se já não tiver. Mas aí é mais fácil estar a sofrer, porque é isso, é uma atividade passiva. Bem, estou a ver e estou só a ver. Agora, em ler, que já é o ativo, e em esforço a não gostar, acho que ainda é mais... Sim, eu não consigo. Isso eu também não consigo. Traumatizante. O livro para mim tem que ser qualquer coisa que eu tenha prazer. Tenho prazer, eu tenho que ter prazer. E eu gosto... não sou uma pessoa que gosta de ler os livros no... no Kobo ou no Kindle. Não, eu ainda gosto de ler em papel. Gosto de ler em papel. Eu percebo. Sabe-me bem, não sei explicar, sabe-me bem. Mas já experimentaste? Não, ainda nem experimentei. Sou daquelas que de vez em quando estou a ler um livro e depois salta-me ali qualquer coisa que diz, vou buscar um lápis e sublinho aquilo, ou ponho lá uma Também dá marquinha para de fazer. qualquer coisa. Depois deve dar, não é? Deve dar para fazer tudo, é que não sim, sei. sim. Pronto. Mas eu percebo, mas de facto, a nível de transporte é muito mais prático Ai, sem e dúvida. de
de iluminação também é bom, porque o livro, por exemplo, eu tenho um bocado um problema, não sei se costumas ler quando te vais deitar, e se tens daquelas luzes já mesmo incorporadas para a leitura, não é? Não tenho nada disso. Mas é o quê? É tipo Tenho luz normal? Tenho ao lado, Candeeiro tenho ao normal? lado, mas que é uma luz boa para ler, simpática, É, quentinha. mas não é assim. difícil de... porque às vezes ou está mesmo a olhar para mim e não dá jeito, ou tenho que estar com o livro assim para Sim, ele... para conseguires ler. Para conseguir ler, não é? Nunca é muito fácil o conceito de candeeiro de iluminação. Leitura, acho eu. E com o Kobo, ou com o Kindle, Estás autónomo. de iluminação está autónomo. Depois também é mais até de rodar e de estar é mais prático. És daqueles que vira para a direita e para a esquerda. Sim, e sim, depois vou sempre a rodar. trabalho. Estou sempre a rodar. Pronto, já percebi. Barriga para baixo. a ler. Malabarismos a ler o Barriga livro. para baixo a ler assim também. Vou virando. E eu acho que Kobo é dessas coisas de... Pronto, uma pessoa, claro, está habituada a ler em livro e prefere esse aí, mas depois de experimentar Kobo aquilo está bem feito. Pronto, onde estes eu vou experimentar. Depois dir-te-ei se a Se- coisa me... Sim. Mas para já... E aquela coisa de poder ter centenas de livros ali dentro. Eu E sei, poder, mas... é só vantagens, teoricamente. Mas sabes que assim, para quem escreve livros como eu e para quem dá muitas sessões de autógrafos e faz muitas apresentações, o livro tem uma mística. Claro, sim, percebo Tem uma perfeitamente. mística. O livro permite determinado tipo de encontros, determinadas conversas que acontecem. Repara, eu imagino, normalmente as minhas apresentações de livros não quer chegar lá e vamos assinar os livros. Não, eu vou e faço quase uma pequena palestra para aquelas pessoas, aproveito alguns dos temas do livro e estimulo ali uma conversa, uma partilha, deixo que as pessoas façam perguntas. Portanto, eu gosto de já assim uma coisa vivida. E depois vamos então à assinatura dos livros. E às vezes as pessoas, quando vêm assim ao pé de mim, eu peço sempre para me porem uma mesa e uma cadeira que as pessoas possam ter acesso a mim, não é? Aquela coisa do escritor está lá em cima, num pedestal, não sei onde, e a pessoa está lá em baixo a gritar o nome para nós assinarmos o nome e depois entregarmos o livro assim, que parece que a pessoa tem peçanha, credo. Não, eu digo sempre, ponham umas pessoas aqui ao pé, eu gosto. Sim, ponham umas pessoas aqui ao pé, eu gosto que as pessoas venham ao pé de mim, e as pessoas venham ao pé de mim. E aquela cena de tu estás a escrever no livro daquela pessoa e às vezes a própria pessoa traz coisinhas no livro que te quer mostrar ou uma coisa que ela não queria partilhar com as outras pessoas, enfim, que estavam na sala, mas diz, Fátima, trouxe aqui uma coisa que lhe queria mostrar, que é quase assim tipo um segredo. Sim. Não é? Isto é uma cena que tem a sua mística e eu gosto disso. E eu confesso. percebo, sim, como escritora e como quem está a receber isso das pessoas, depois não apetece estar a trair as pessoas e estar a ler em... Sim, naquele bloco. Mas eu respeito, não é? Eu respeito. As minhas amigas, principalmente as mais jovens, já nenhuma lê em papel, mas pronto, eu ainda... E por acaso, do ponto de vista financeiro, até é mais rentável venderes por... Não é? O que em papel? Não, por Kobo. Mesmo ao Kindle. Olha, sinceramente não sei responder a isso. Não faço ideia. O que é mais rentável? Se é por Kobo, se é em papel. Não sei. Eu acho que é porque, como não há impressão, Sim, não há é? de ser mais Teoricamente barato, há menos não é? custos e acho que... É mais sustentável, pelo menos é seguramente mais sustentável, não é? Mas Sim. pronto, ainda não me debrucei muito sobre isso, eu ainda gosto destes contactos, sim, destes contactos. Sim, mas com eu, os meus por exemplo, leitores. este livro agora do meu primo, como também o ajudava eu comprar fisicamente, também fui comprar fisicamente e depois estive agora no lançamento do livro dele e fiquei ali na fila para ele autografar e também gostei de todo este... Gostaste todo da este cena, não processo. é? Pronto, eu acho que... Sim, e de ter ali o livro, mesa de cabeceira, de ler coisas, também estou a gostar disso, é verdade. E eu às vezes quando vou à apresentação de livros de outros autores, talvez então por perceber muito bem o que é a história de escrever um livro, de lançar um livro, de o apresentar, pronto, para nós autores tem muitas questões ali pelo meio, são sempre momentos muito especiais para nós, mas eu gosto, quando vou ao lançamento de um livro de alguém, ir comprar o meu livro, colocar-me na fila, esperar pela assinatura. Ali, aquele momento, sim. Sim, é tipo, é respeito pelas horas, semanas, meses que aquela pessoa, às vezes anos, passou a escrever aquela obra. É um bocado por aí, sim. É verdade. Este teu último demorou quanto tempo a ser escrito? Olha, este último livro, Entre o Medo de Te Amar e a Dor de Te Perder, levou mais tempo do que é habitual, porque eu, como estava com muito trabalho, não consegui fazer assim a tarefa tão seguida. Normalmente eu levo mais ou menos 9 meses a escrever um livro. Mas este levei muito mais, porque houve alturas de eu passar semanas sem conseguir abri-lo, porque estava com muito trabalho, felizmente, não é? Não posso queixar. Então, se calhar levou para aí 1 ano e meio a ficar pronto, o que é muito para mim. Eu costumo ser muito mais rápida a escrever. E chateia-te
pessoas perguntarem, ou seja, leem o livro e depois, como é óbvio, tu has de ter aqui coisas Já sei o que é que no vais romance. perguntar. Ainda nem fizeste a pergunta. Portanto, vou-te perguntar, mudar agora. Exatamente. É autobiográfico. Vou-te perguntar se és tu que escolhes a capa. Era esta a minha pergunta. Era isto que eu ia perguntar. Não sei se era isso que ias perguntar. Era mas isto. mudaste de tempo. Não, claro. Não, eu ia só perguntar se te irrita as pessoas perguntarem, porque estou a ter muito agora essa experiência com este meu primo que é próximo, que é, há muitas coisas que tu escreves que claro que que estão relacionadas com a tua experiência ou coisas Tem a que tua tu marca viste, porque foste tu que escreveste. Claro, Não, tem portanto, a tua quantas marca. pessoas estão? Então, mas tu achas mesmo, isto aqui não são coisas um bocado chatas das pessoas perguntarem? A mim, Então, mas tu achas mesmo que isto é assim? E às vezes é, não, isto é o narrador, ou isto é a personagem. Isso nunca me fizeram. Agora, Não, a perguntar-se- pergunta. A pergunta. Ah, Olha, isto está sempre a acontecer. Eu Isto está vou sempre fazer. a acontecer. à pergunta, este livro é autobiográfico? Fátima diz que não. Sim, Fátima, Temos podemos que ver fazer- aqui na máquina. Temos que. Fazendo isto a sério seria a pergunta. O livro entre o medo de te amar e a dor de te perder é autobiográfico? Fátima Lopes disse não. Tintim. Mantém. A máquina da verdade diz que é verdade. É verdade. És verdade, Fátima. Sim. És verdade, não és autobiográfico, não és mi historia. Podemos ver aquí no, umas de cosillas, todo. pero Fátima está nervosa. Bueno, es non normal. tem mis cocinas, tem mi marca. Sou eu que escrevo. Bem, então, fazem-me sempre essa pergunta. Essa é a única pergunta que às vezes me aborrece. Então, mas é autobiográfico? Eu digo, caramba, E eu também então... guardei esta pergunta para aborrecer agora aqui no fim. Eu digo sempre, Não te então, preocupes, eu também te vou aborrecer com uma pergunta. Não, mas a minha pergunta não era se autobiográfico. era a história da capa. Não, era se te chateia que as pessoas perguntem se é autobiográfico. Eu chatei-me que Essa me é a minha perguntem se é autobiográfico, porque então de 12 livros eu já tinha tido 12 vidas extra, para além da minha. Mas eu tenho sempre o cuidado, quando escrevo uma história, de ir à procura daquilo que for mais afastado de mim para não parecer autobiográfico. Repara, neste livro, tu tens uma mulher de 50 que se apaixona por um homem de 30, ok? E lá em casa brincámos logo, eu e o Jorge, meu companheiro, que tem menos 9 anos que eu, e diz-me ele assim: estás preparada, Maria de Fátima, para a pergunta obrigatória que vem? E eu disse: este livro é autobiográfico, Fátima. Que era... E, Sim, bem efetivamente, antes de lançar já estavas a prever tudo Já o que se sabia. estava a passar. Ou seja, os nossos Claro. 9 anos seriam ampliados para No, baterem 9 nos como 20. quem 20. Como não é? quem 20, exatamente. E aí vamos nós. Sendo que depois lê-se a história e percebe-se que, conhecendo um bocadinho que seja da minha vida, pouca que seja, percebes que nada tem a ver com nada. Ou seja, nada daquela história tem nada da minha história de vida. Sim, Absolutamente a única coisa nada. que tem contigo são coisas que, ou seja, tu escreveste porque ou observaste, ou porque te lembras disto, ou porque imaginas, Porque mas este isso é aí é tema. sempre assim. Mas sabes, o que tem aqui é o facto disto ser tema. De Da questão da relações idade entre... ser tema ainda. Ou seja, das pessoas ainda continuarem a ser super críticas com o tema da idade e da forma tão diferente como olham para um homem e para uma mulher quando a diferença de idades é grande. Sim, porque é muito menos comum ser um homem, uma mulher mais velha. Sim, é menos comum. Agora a parte bonita da história. Depois de eu lançar o livro, cada vez que eu vou apresentar o livro em algum sítio, há sempre alguém que não é à frente de todos Sim, que vem ali na... e diz-me: sabe, esta é a minha história. Eu estou com uma pessoa... E, portanto, de repente, eu em pouquíssimo tempo, que o livro não tem assim tanto tempo no mercado, eu já colecionei uma série de histórias em que ela, a mulher, É é o mais elemento velha. mais velho. E às vezes em relações onde as pessoas estão juntas há muito, muito tempo. Na última situação que eu vi, fui apresentar o livro a uma empresa e a pessoa veio-me relatar, o senhor veio-me relatar e disse que estava com a esposa há 14 anos. E tinha uma diferença de 25. Dela mais velha. Dela mais velha. E eu digo, uau, não se privaram de viver o que tiveram vontade de viver na altura. Sabiam lá quanto tempo ia durar? Se calhar durava 14 dias, mas se calhar durava 14 meses. Olha, por acaso até durou 14 anos. Até pode acabar agora, não faço ideia. Mas não se inibiram de viver o que queriam Então viver. ficas com a percepção um bocado de que não é assim tão incomum? Ai, absolutamente. Absolutamente. Eu quando escrevi o livro achava que não devia haver assim tantas histórias porque, por preconceito, as mulheres não se permitem a viver essa história. Não é que essa história não se cruze com elas. Não é que não possa acontecer elas apaixonarem-se por alguém
20 anos mais novo e ele por elas. Mas a sensação que eu tinha é que elas não se permitiam viver essa relação, ou se o faziam era mesmo na clandestinidade, como a minha personagem viveu na clandestinidade a sua relação. E portanto pensava, deve haver pouquíssimas, porque não se permitem, cortam logo ali, dizem nem pensar, o que é que a sociedade vai dizer, agora eu com um miúdo e tal, cortam, não vivem isto. Mas achas que então Mas é mais agora, de repente digo assim, olha, mas afinal tantas, e que já começaram há tanto tempo atrás. No outro dia era uma história que eu achei maravilhosa, de uma senhora que tinha a fotografia de um bebê ao colo, que era aquele que veio a ser o marido dela. Pá, eu achei isto brutal, estás a ver? Portanto, ela tinha, acho que 19 anos, e portanto teve com este bebê ao colo, não é? E mais tarde vêm a apaixonar-se e viveram... E só depois é que... não, claro que não. Claro que já sabia, tipo, quando o conheceu que tinha estado com ele. Pronto, ok, sim. Sim, e portanto, claro. e viveram juntos, pá, muitos anos. Anos e anos. Também há anos. o célebre caso do Macron, não é? Sim, com a mulher. sim. No outro dia também vi. E acho que ela é 20 anos, dele... ela acho que é 20 deve anos ser mais... quase 20 anos mais velha. Sim, mais velha É do que eu. 20? É 20? Sim, acho que sim. Acho Ou que é é... mais. Eu acho que é mais. Não, eu acho que é 20. Acho que é 20. Ela tem 73. Vê lá quantos é que ele tem. 73 e ele não sei que idade é que ele tem. 48. Ou seja, é 25. Ok, Mas então é vê mais. lá, há uma fotografia deles os dois na praia, acho eu, que é... Mas pode ser mentira agora que eu estou a pensar, pode Na ser praia, daquelas... não me lembro de me cruzar com isso. Ah, Deve ser essa. Não é esta. Porque era mesmo... Ok, estou a perceber que vi rápido e fui enganado, que era a fotografia na altura de Macron com o que viria a ser a mulher, era pá, era assegurar numa criança, também era desse género de ok. assegurar ao colo. Certo. Porque eu acho que ela não foi professora dele. Foi. Ela foi professora dele, mas não sei se ele era criança ou se já era tipo... Adolescente. Pois, Assim, então já adolescente era... Mas pode acontecer. Então, mas tu achas que não é mais comum ou falado ou exposto, ou mais pelo lado da mulher que não se permite a esse? Sim, completamente. Isto é completamente preconceito puro e duro. Repara uma coisa, se for uma relação em que o homem é mais velho, aquilo que tu ouves é, se o homem for mais velho, deve ser... É dinheiro, interesse e tal. Não, dinheiro e interesse dela. Ou seja, Sim. Se uma é relação interesse em que ele se for mais velho, olha-se de uma forma negativa para a mulher. E para ele de conquistador de... Bem, está com uma 30 anos mais nova. Para ele é um grande garanhão. É garanhão. Ele é um garanhão. Claro. Deve ser um homem com uma virilidade extraordinária. Então, ainda por cima, agora está ali Homens a uma vida raço. de 20 anos, de 30 anos. Ou seja, isto é machismo puro e duro, preconceito puro e duro. Portanto, para o homem olha-se como realmente grande conquista, para ela, interesseira, não está ali por amor, está só de olho no dinheiro. E às vezes... não é nada disso. Estas pessoas estão efetivamente muitíssimo... E tens vários casos, até figuras públicas, com esta diferença em que ele é muito mais velho, não é? Sim, que tu estava a conheces pensar as se havia pessoas- o contrário. Isso aí é Pronto. que não sei se há. Sim, espectro- já houve. Por exemplo, a Rita Ribeiro. A atriz Rita Ribeiro esteve muitos anos casada com o Hugo Rendinha. Penso que é assim que o seu apelido. E o Hugo tinha, creio lá quem é que, que é, não me lembro menos de 20 Rita anos Ribeiro. do que a Rita. Tiveram muitos anos juntos. Um casal maravilhoso. Eu conheço bem os dois. Viveram já muitos estou a anos ver. juntos. Estou a ver naquela Muitos fotografia, anos naquela juntos terceira. mesmo. Ok. E era, digo-te uma coisa, era maravilhoso partilhar momentos com os dois. Sim, Eu claro. dava lá pelo facto de haver aquela diferença de idade, sinceramente. Ainda por cima, o Hugo tinha uma relação extraordinária com a filha mais nova da Rita, com a Maria, e portanto há alguns casos. Sim, mas há. poucos. Portanto, eu acho que está na altura de deixar de olhar para o cartão de cidadão para ver a data de nascimento. E é mais a energia que se tem com a Ouve lá, pessoa, vive isso, vive a relação, apaixonaste por aquela pessoa mais nova, mais velha, sentes que há ali qualquer coisa de especial para viver, vive, deixa lá o que é que a sociedade pensa e não pensa, vive, desfruta. Vivemos demasiado agarrados ao que os outros pensam, aquilo que achamos que os outros vão avaliar como sendo uma coisa positiva nossa ou não. A vida não é deles, é nossa. Sabes? Eu nessas coisas sou muito... É viver, vive. Bela mensagem. E as pessoas vão te julgar de qualquer forma, se não for por isso, há de ser por outra coisa qualquer. Portanto. Elas julgam sempre qualquer coisa. Há sempre qualquer coisa para apontar. Olha, eu quando me apaixonei pelo Jorge, eu não fazia ideia a idade dele, eu nem lhe perguntei a idade, ele também não me perguntou a idade a mim. Não sei, só mais algum tempo à frente é que calhámos a falar neste tema. Sim, por acaso, eu acho que hoje em dia eu também cada vez falo menos de idades. Ou seja, de conhecer uma pessoa não é logo
está-se a conhecer uma pessoa, quer seja de interesse romântico ou não, mas conhecer uma pessoa é muito raro ver tipo, mas tu tens que idade? Ou seja, estamos a falar e damos-nos e pronto. E é um bocado isso, não é? Mas eu acho que isso Já é é saudável. adulto, já Sim. é adulto, ou seja, Sim, normalmente é adulto. não é isso, não é isso. Crianças. No geral, Bem, vamos lá tirar. Tens quantos anos? Tens 8. Ok. Parecia que tinhas 18, afinal tens 18, percebeu, ok. Não percebi, desculpa. Mas eu tentava falar de conhecer agora este gajo que é amigo de não sei quem, e eu, se ele disser que tem 23, eu ok, e se ele tiver 33, eu também acredito e também é o que é. Sim. Ou seja, nesse sentido, não é de não falar de idades nesse sentido. Eu nos últimos anos perdi o hábito de perguntar às pessoas a idade, não sei porquê. Quando eu era miúda tinha muito esse hábito. Mas tens que idade? Eu acho que é uma coisa da idade. Não, e né? sim, e havia muito uma coisa de eu sou de 94, o gajo de 93 é muito mais velho do que eu. E o gajo é de 93. Tipo, bem, nem me vou dar com este homem assustador de 93. E agora como as coisas mudam Aham. com a idade, não é? Eu hoje não pergunto, não. Sim, a é menos isso. que de repente a pessoa faça algum comentário do género, não, mas a Fátima não vai perceber o que eu estou a dizer, porque a Fátima é muito mais nova do que eu. Quando é assim eu digo, mas que idade é que tem então, não é? Quando a pessoa faz este comentário que eu percebo pela aparência que a pessoa está errada na avaliação que está a fazer, então, mas que idade é que tem? É que eu tenho 60 anos. Eu digo, tá bem, tenho menos 3. Sim, Sou muito mais nova, tenho menos 3. Não é? Nestas situações, sim, agora tirando disso, o que é que me interessa a idade da pessoa? Não me interessa, interessa-me a pessoa, agora a idade, É verdade. Também nem saber. nem nem concordo. saber. Mas aconteceu-me agora um episódio há pouco tempo bem que me senti tão ridículo depois de o fazer, que até vou contar aqui, que pode ser que me ajude um bocado a libertar. Tu estás à vontade, sabes que eu Posso-me- sou boa a ouvir. Sim, Vou aproveitar que estou aqui na tua presença. Vamos embora, que eu não perdi a Bem, que prática, eu anda senti-me lá. tão ridículo quando fiz isto. Estava num sítio e um gajo, claramente mais novo do que eu, não é? Perguntou-me que idade é que eu tinha. E eu respondi, ele disse tipo, mas tu estás com que idade? E eu, eu sou de 94, Não disseste 33? Tu tens 33, não é? 32. 2. E ele tipo, mas isso é o quê? Vais ter de dizer? Eu não quis dizer porque 94 parece mais de 94, como sou de 97 ou 99, é de 90 ou 91, não interessa, sou de 90. E parece que eu dizer a idade ia ser mais, então tive um instinto de dizer 94. Bem, mal disse isso, fiquei tipo, estragou-me o resto da noite. Até agora. Mas, e porquê? Não sei, tive esse instinto. Não sei, Fátima, estou à espera que me ajudes agora a descortinar porque Mas- eu digas de abrir para nada. Não, mas achavas que a malta vamos de ter de cortar este momento. Dizer Mas rapidamente. olha lá uma coisa, mas achavas que a malta, ou seja, dizer que estavas na faixa dos 30 podia ser negativo? E então empurraste para Sim. o ano? Podia ser Sim. negativo, tipo, se ele descobrir que eu tenho só 33 ou que já tem 33 é mau, então a 1009 e troca o passo. Foi Sim, isso. acho que foi isso. Eu tipo, vou perder se... Vê lá como é que tu pensas a idade daqui para a frente. Pois, é essa a lição, não é? É Olha, isso. vê lá como é que pensas. Não, Diz é aí. porque se tu- Não, mas dei por mim a fazer isso. Eu também Porque não se tu gostei, fazes não é? isso e tens 32, que és muito, muito jovem, não é? Depois vais. Agora vou brincar contigo, obviamente. Não vais ser daqueles que daqui a uns anos, quando dizem que idade tem, não me pergunta a idade é que não pode perguntar. não, Pergunta não. o que Sim, quiser, sim. mas não pergunta a Sim, idade. sim, não. Claro, fazes isso também é isso, quer ridículo. dizer, Isto é a vida, é o que é, não é? Olha, eu então gosto imenso de dizer a idade que tenho e o ano que nasci. Nasci em 69. Grande ano. Grande ano. Grande ano, por acaso. O homem chegou à lua. Pois Grande ano, foi. exatamente. É um grande ano, gosto muito de dizer. que ainda nasci antes de 1970. Já sou Mas se calhar foi uma coisa que foi dos últimos tempos também. Que... Olha, eu acho que vivi sempre bem com a questão da idade. Mas porque me preparei psicologicamente para isso. Isto agora pode parecer, o que é que ela está para ali a dizer? Então, desde que eu me tornei figura pública, à medida que os anos iam passando, eu comecei-me a perceber a história do envelhecimento, não é? E comecei a observar pessoas, figuras públicas, mulheres, e também alguns homens, por acaso, mas mais mulheres que estavam a lidar muito mal com a história de eu vou envelhecer. E quando eu percebi que estavam a lidar muito mal, eu percebi mesmo que as pessoas já estavam psicologicamente afetadas com isso e ainda o envelhecimento vinha Sim. em cascos de rolha. E elas já estavam ali num sofrimento e o que é que eu vou fazer e na minha relação e tal, e se um dia ele acha que eu estou mais velha, enfim, 1000 dramas que ainda não tinham acontecido. E eu lembro-me de pensar assim, eu não quero viver isto. Eu não quero viver isto. Eu já sou figura pública. Daqui já não... Esta parte já está, ok?
Portanto, eu sou muito pragmática. Excessivamente talvez, mas muito pragmática. E eu lembro-me de pensar, pá, eu não quero viver isto assim. Eu vou envelhecer. Se eu não envelhecer é mau sentido, é sinal que eu já cá não estou. Portanto, se eu envelhecer é sinal que eu ainda cá estou. Eu quero envelhecer a sentir-me bem. A aceitar-me. A aceitar-me. Eu não quero viver a zangar-me comigo porque me está a acontecer aquilo que é suposto acontecer, que é envelhecer. Não fiquei nos 26? Porquê que eu não fiquei retido nos 26? Não dá, não vai acontecer. Portanto, parar o relógio biológico também não dá. A pessoa não consegue parar, ele vai sempre andando. Mas tu sentes que estamos a lidar melhor ou pior com isso hoje em dia, assim, de uma forma geral? Pior. Está pior, claro. Muito pior. Porque agora toda a gente... quer ser jovem para sempre. Sim, e toda a gente também está muito mais exposta e vive de... Já há uma preocupação... Pois é, sim, tu absurda. já tens malta... sim, de 20 a fazer intervenções na cara. Sim, pois é. A Aos 20 estava zero preocupado comigo, estava tipo em plena idade. Claro. Perdão, bati nisto. Mas hoje em dia fazem, como é que se chama? Tem uma palavra agora, não se dizem... Procedimentos estéticos? Procedimentos. Tem esta palavra, procedimento, é chiquíssimo. Procedimentos. E tens pessoas miúdas na casa dos 20 sim, já super jovens a fazer procedimentos. Já fazer ajustes. No Brasil é super comum maminhas tipo aos 16, 17, 18. Pois, quer tipo, dizer, é absurdo. eu não sabia que era tanto. Sim, mas esses às vezes até são estéticos. Há uns que fazem que já é de... Bem, eu já estou com olheiras e estão a tirar olheiras aos 20 ou estão a reduzir rugas, já estão a tirar rugas tipo aos 22. Quando não estão a mudar os traços da cara também. Completamente. E isso é que eu acho que é preocupante, mas acho mesmo preocupante, não é? Se tu estás aos 20 e qualquer coisa anos, ou lá, que estás no auge da beleza, aos 30, estás no auge da beleza, para mim no auge da beleza, ok? Se já estás a fazer alguma coisa, a pergunta que eu faço é: o que é que tu vais fazer quando chegares à minha idade? O que é que vais fazer? Se já estouraste os cartuchos todos, sim, não é? sim. Já fizeste Estás tudo. com esperança que haja novos cartuchos, não é? Epá, vais fazer o quê? E nós, enquanto espécie, acho eu que deveríamos estar a caminhar para estar mais confortáveis com o envelhecer e envelhecer de uma forma mais saudável e lidar melhor com isso. E parece que estamos a caminhar no sentido oposto. Aquilo que eu acho é que há uma falta de autoestima muito grande, generalizada, e uma falta de confiança na própria pessoa generalizada. Mas tem muito a ver com tantas vezes estar online e a compararmos com outras pessoas e a ver que esta pessoa está sempre... Porque só estamos a ver... Pronto, é aquele clássico, não é? Só estamos a ver o lado bom das pessoas. As pessoas só estão a partilhar quando estão bem. E nós, às vezes, estamos a ver as pessoas quando estão bem e nós não estamos bem. Não é? E isso aí vai criar sempre esse... Sabes que eu acho que pânico. o melhor investimento que tu podes fazer, repara, se tiveres dinheiro, mas se tu fazes procedimentos, tiveste dinheiro, e os procedimentos não são coisas baratas, são por norma coisas bastante dispendiosas, às vezes mais vale, em vez de fazer procedimentos numa idade que não se justifica, investires num profissional de saúde mental que te ajude a ter boa autoestima, que te ajude a conhecer-te, a valorizares-te, a teres mais segurança em ti, a teres mais confiança em ti, porque repara, esse profissional de saúde vai ajudar-te a aceitar-te como tu és em cada idade. Sim, é ir pela base em vez de depois tentar corrigir o problema não ponhas purpurinas. Vai à raiz e trata a raiz. Porque se tu tiveres uma raiz saudável, mesmo que aconteça um embate qualquer, tu à partida vais conseguir reorganizar-te. Vou-te dar um exemplo. Eu vou muito às escolas, e nomeadamente às escolas profissionais, porque trabalho muito com o IFP, portanto vou e gosto de falar com os miúdos e termos ali conversas com eles, etc. O que é que eu noto? Que muitos jovens, final da adolescência, estamos aqui a falar do final da adolescência e até início da idade adulta, principalmente raparigas, são pessoas com uma autoestima muito baixa. Não são todos, mas muitos. E o que é que acontece? Se calham entrar numa relação amorosa tóxica e má, se por acaso, quando é para terminar a relação, por vontade do rapaz, ele diz alguma coisa do género, eu estou a partilhar coisas que eu já ouvi, não estou a inventar, eu já ouvi. Ele terminou a relação. Então, mas e terminaram porque já não havia amor? Não, ele disse que eu me tinha tornado uma pessoa feia, que eu estou feia, que a minha cara tem isto ou tem aquilo. Se tu não tens autoestima, esta porcaria vai-te mandar ao tapete, mas manda-te ao tapete e como não tens ferramentas, podes nunca mais sair do tapete ou não sair tão facilmente do tapete. Ok? Isto é que me assusta.
Se tu não tens ferramentas para trabalhares a tua parte psicológica, facilmente qualquer pessoa te manda ao chão. E por isso temos cada vez gente mais jovem com depressões, e vocês sabem que é verdade, com problemas de saúde mental complicados, porque são pessoas que ou seja, não lhes foi dada a oportunidade de crescerem interiormente e de se valorizarem e de verem o seu verdadeiro valor. Então, o que eu gostava de partilhar aqui é, e isto estou a dizer pela minha experiência de ir às escolas e falar com miúdos nesta idade. Se calhar às vezes quando os pais eles pedem dinheiro para fazer um procedimento e os pais dizem que sim, se calhar em vez do procedimento, se calhar é melhor um investimento nesta parte da saúde mental, é fazer esta pessoa sentir-se valorizada, vista, reconhecida. Isso é o melhor investimento que podem fazer, porque se cruzarem com um energúmeno, não é o energúmeno que vai mandar esta pessoa. E vai-lhe dar ferramentas que vão durar muito mais tempo na vida do que... Não é? E se aquela pessoa diz, não, mas quero estar contigo porque estou velho. É mais difícil, olha, não é? É isso. É mais fácil chegar lá, pagar, meter o... Porque hoje em dia quer-se tudo assim. Tudo tem que ser instantâneo. E o trabalho da saúde mental não é instantâneo. Tu tens que ter paciência, é uma coisa que vai levar tempo, às vezes leva meses, às vezes quando é coisas mais cabeludas pode levar mais do que meses, porque às vezes se é para trabalhar um trauma qualquer, às vezes é mais do que meses, mas tu vais e resolves e ficas mais robusto, ficas mais capaz, não deixas que o outro mande na tua vida. Porque eu não quero não sei o quê, não queres porta da rua serventia da casa. Faz-te à vida porque se calhar és tu que não tens qualidade para estar ao meu lado. És tu que não tens qualidade para estar ao meu lado. És tu que não tens nívelzinho para estares aqui neste patamar. Este não é o teu campeonato. Faz tarde. Eu sou muito pragmática. Não, foi pragmatismo. Eu também eu dei à minha filha essa possibilidade desde cedo e disse-lhe, olha, eu gostava muito que, se tu quiseres, tivesses acompanhamento por parte de uma psicóloga, porque acho que é importante arrumares as tuas coisas, resolveres as tuas coisas, para além do que nós conversamos as duas. Eu sou tua mãe, não sou Mas isso é em que idade? Ela tinha pai 12 anos. Foi aos 12? Pai 12 anos, sim. E portanto, se tu quiseres, acho que era bom. Mas tu não achas um bocado... eu estou no psicólogo, mas... Eu tive anos. Eu já... Não, abandonaste? Sim, abandonei. Depois há pouco tempo, talvez há 1 ano e meio, senti necessidade de trabalhar especificamente o tema do trabalho e fui procurar uma psicóloga vocacionada para essa questão e trabalhei com ela uma série de sessões, aquelas que a mim me pareceram suficientes para eu ir buscar as ferramentas que eu precisava para conseguir dirigir eu a minha vida. E quando eu sinto que preciso, vou bater à porta das psicólogas com quem já trabalhei. Acho que é importante. Porque eu, como psicólogo, às vezes sinto que, claro que é útil, mas às vezes uma pessoa parece que quanto mais tempo tiver lá, mais atento fica a tudo e mais ou dúvidas tem ou mais analisa tudo e é tipo quase um never-ending story. Eu acho que... um vício. Até já falei com ele, tipo de... mas isto também agora aqui, agora estou sempre a contar, pronto, agora ficamos nisto para sempre, não é? Não pode ser. Assim, eu para mim acho que tu tens de sentir que cada sessão te acrescenta alguma coisa. Se sentes que não te acrescenta nada, se calhar mais vale fazeres um período... O que eu acho é que até pode sempre acrescentar, mas é um acrescentar um bocado... Mas quando é assim, eu acho que o bom é fazer uma paragem. Pois, para ver se... Fazeres uma paragem e veres como é que tu funcionas sem teres sempre essa pessoa com quem fazes as partilhas semanais ou quinzenais ou o que for. Faz uma paragem, ensaia-te a ti sozinho. Ou seja, vê como é que tu lidas sozinho. Eu também tive 7 anos a trabalhar sempre com uma psicóloga e depois as duas ao mesmo tempo, por acaso teve graça, eu ia conversar com ela sobre, acho que agora valia a pena eu ficar sozinha e parece que tínhamos programado, as duas tivemos a mesma intenção na mesma altura. E ela também me disse, eu acho que está na altura, Fátima, a Fátima... Ires à tua vidinha. Sim, e depois se precisar de mim alguma vez, diga, mas vá à sua vidinha. E foi bom, porque o que é que acontece? Quando acontecia alguma situação, eu sabia que tinha ferramentas suficientes. E tu tens que ensaiar, experimentar as ferramentas sozinho. Umas vezes acertas, outras vezes não acertas. Mas tu tens que ir lá, tens que ir a jogo. E foi bonito porque... Depois disso foi quando eu vivi alguns dos maiores desafios que eu já tive na minha vida, nomeadamente a nível profissional,
E foi muito bom sentir que eu tinha aprendido muita coisa com ela. E que bom que era poder pôr em prática e sentir que não é que não vá ao chão, podes ter que ir ao tapete, mas tu sabes quais são as ferramentas para sair do tapete, estás a ver? E não, estou no tapete agora, olha, quem quiser que venha e que pise, estou aqui disponível. Não, ok, o que é que eu tenho? No tapete. Sim, o que é que eu tenho aqui de ferramentas para sair daqui, se calhar um bocadinho mais rapidamente. Claramente esse aí também o que eu tiro. É agora quando acontece alguma coisa eu logo perceber tipo, ok, estou-me a sentir assim por causa disto, isto irritou-me, já percebi, tenho de coisa e tal, ok. Sim. E já consegui sair dessas aí. Muito bem, pá. Fica aqui também uma... Olha, é só a minha experiência, cada um faz o que quiser. Sim. Claro, sim. Vamos fazer. Fátima, muito obrigado por contacto para vires aqui fazer a máquina da verdade. Quando nós instalámos aqui. Está bem, então quando instalámos aqui disso. O senhor no estúdio. Está bem, quando o senhor e a máquina e tudo, eu venho cá. Nem que venha fazer o tum-tum. Sim, só fazer a banda sonora. Só fazer essa parte também pode ser. Boa. Obrigada pelo convite. Obrigada.